Ariake é um cara sem nenhum talento especial. Um dia, é chutado pra fora do grupo de heróis. Mesmo depois de ser expulso, ele não parece ligar muito, o que deixa um dos membros do grupo, Harunoa Vivia, completamente puto. Vivia quer que ele entenda a situação em que tá metido. Mas Ariake, na verdade, sente um alívio danado e até agradece a Vivia por livrá-lo da responsabilidade de cuidar desses buchas. Vivia é o herói de verdade, escolhido pela espada sagrada Rangoras, e tem força suficiente para derrotar o Lorde Demônio sozinho. Os outros membros do grupo apoiam Vivia e acham que Ariake tá sendo grosso por agir como se nada tivesse acontecido. A outra integrante joga na cara dele que a única razão para ele estar no grupo era porque vieram da mesma vila. Ela diz que ele não serve nem para carregar o lixo deles. Dileia tem a habilidade do punho abençoado e consegue turbinar o corpo para investir contra inimigos. Elga é conhecida como o escudo do reino, com uma força absurda e a habilidade de defesa gigante. Palala tem poderes mágicos que dizem ser até mais fortes que os do Lorde Demônio, e ela é dona da habilidade de Mago As. Aí tem a Alicia, uma santa lendária que domina magias de cura e até feitiços de ressurreição. Ela também fica do lado de Vivia, e com o apoio de Alicia, Vivia tem o time todo na palma da mão. Ariake pensa que nenhum cara ia querer uma santa exigindo que ele fosse chutado pra fora. Ao ouvir isso, Alicia vira o rosto, e ele sente o ódio emanando dela. Ele fica confuso, sem entender por que ela o odeia tanto, já que passaram tanto tempo juntos. Antes ela vivia atrás dele, toda tímida, mas agora tá completamente diferente. Todos eles cresceram juntos na Vila Ronde, e essa amizade foi o que formou o grupo em primeiro lugar. Mesmo com tudo isso, Ariake ainda não entende por que tá sendo expulso. Então ele pergunta direto. Vivia grita que ele é inútil. Ele não tem poderes de defesa ou ataque, só magias de suporte para exploração e antídotos que qualquer um pode usar. Ele diz que os instintos ruins de Ariake só causam problemas e que ele é um peso morto. Ariake sabe que não tem habilidades poderosas, mas quando tá prestes a dizer algo para alertá-los, Alicia o interrompe. Ela manda ele ir embora, dizendo que ele não serve pro grupo. A pressão que ela emite é tão forte que ele não consegue retrucar. Então, ele dá as costas e começa sua jornada sozinho. Eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. Na verdade, esqueça o parque. Ariake lembra por que entrou no grupo em primeiro lugar. Ele teve um sonho onde um deus pediu para ele ser o apoio do grupo até o momento certo chegar. Agora, ele planeja ir para uma cidade chamada Ali, o que vai levar 1 mês para chegar. Ele atravessa florestas, mas seus pensamentos voltam para os antigos companheiros. Eles sempre dependiam dele para organizar o inventário e cuidar dos preparativos, coisas que eles não eram bons. Ao chegar na borda da floresta, a luz do sol o atinge. Ele estica a mão para o sol, tentando parar de pensar neles, e sente um certo alívio, viajando por conta própria. Ariake lembra do sonho onde o deus apareceu e pediu para ele ajudar Vivia e os outros, senão eles morreriam jovens. Ele aproveitou a bondade de Ariake. O deus deu a ele a habilidade de suporte, o que irrita Ariake. Na verdade, ele tem uma habilidade única. Ele pode fortalecer armas e defesas, acelerar ou desacelerar o tempo, turbinar magias de cura e usar outras habilidades de exploração em masmorras. Ele nunca lutou na linha de frente e sempre trabalhou nas sombras. Com a habilidade de julgamento, ele pode ver o status das coisas. Mas, quando suas habilidades foram medidas, sua habilidade única nunca apareceu. Em vez disso, só mostrava um monte de habilidades inúteis. Para esconder suas verdadeiras capacidades, ele usou uma habilidade de ocultação para tornar suas skills invisíveis até alcançarem um certo nível. Ele pode fazer quase qualquer coisa, mas ninguém sabe disso. E isso meio que o incomoda. Ele tá feliz por ter ajudado e protegido seus amigos. Ele acha que foi meio super protetor quando foi expulso, mas quer que eles se virem sozinhos agora que o momento chegou. De repente, ele ouve alguém pedindo ajuda. Ele fica surpreso que alguém conseguiu passar pela sua barreira mágica. Ariake pergunta se é humano, mas não recebe resposta. Em vez disso, a voz pede para Ariake eliminá-lo, porque tá sob uma maldição. Ariake recusa, e a voz insiste, pedindo para ser morto antes que perca o orgulho da tribo dos dragões. Ariake não acredita que uma espécie tão orgulhosa como os dragões pediria ajuda a um humano. A voz parece estar sofrendo, mas Ariake não quer atender o pedido sem saber quem é. Se for um pedido de ajuda, aí é outra história. Desesperada, a voz pede ajuda, e Ariake aceita. Ele segue na direção da voz. Um centípede gigante surge atrás dele, mas Ariake usa uma habilidade de repulsão de insetos para se livrar do bicho. Ele não tem certeza se confia que quem pediu ajuda é mesmo um dragão. Quando um dragão perde para um humano,
Ele se submete e reconhece a força do humano. Ariake desconfia que pode haver uma mente maligna por trás disso. Ele chega na frente de um castelo e vê vários corpos espalhados. Tem uma barreira ao redor do castelo. E Ariake acha que aqueles homens eram ladrões tentando entrar, mas falharam por causa da barreira. De repente, os corpos começam a se mover. Um homem aparece, segurando uma joia de necromante para controlar os cadáveres. Ele se gaba de ter conseguido a joia para não precisar de ladrões e usar os corpos para lutar. Ariake acha ele um lixo por usar truques tão baixos. O homem, ao ouvir isso, manda seus zumbis atacarem Ariake. Ele se acha sortudo por controlar zumbis como quiser, mas Ariake retruca que ele é azarado, porque vai apanhar dos próprios zumbis. Ariake cria um círculo mágico de restauração e lança a habilidade, fazendo os zumbis virarem pó na hora. Vendo isso, o homem pergunta quem é Ariake. Ele responde que é só um cara comum, chutado do grupo de heróis, bom em carregar bagagem. O homem nunca imaginou que um carregador de malas pudesse fazer algo tão forte. Ariake explica que não foi magia, mas uma habilidade de restauração que devolve as coisas ao estado original. Os zumbis voltaram a ser só cadáveres e os corpos podres viraram pó. O homem nunca ouviu falar dessa habilidade. Os zumbis começam a rastejar na direção dele e o puxam. Ariake explica o motivo. Quando algo vira pó, precisa de outra coisa para equilibrar a perda. O cara mexeu com a joia de necromante e reanimou os mortos. Agora tá pagando o preço. Os zumbis o atacam, e Ariake segue pro castelo sem nem olhar para trás. Não é nada que valha a pena se importar. Ele olha para a barreira e pensa que seria uma bagunça tentar quebrá-la do jeito normal. Talvez tenha uma masmorra lá dentro. Então, ele usa sua habilidade de metamorfose e muda a forma do corpo. Ele vira uma toupeira e cava um túnel por baixo. Barreiras geralmente não cobrem o subsolo, e quem fez essa provavelmente não esperava que alguém fosse cavar. Nem todo mundo pode virar toupeira, né? Ele entra e vê que o lugar é imenso. Nenhum aventureiro mediano chegaria tão longe. Nesse mundo, aventureiros são ranqueados de E até A e S. Os ranks dependem de coisas como poder de ataque, habilidade mágica e a força dos monstros que você derrotou. A maioria das pessoas é rank B ou menos. Os de rank A são fortes o suficiente para derrotar lordes demônios. Os de rank S são raros. Alicia e Vivia são rank S. Ariake, oficialmente, é rank C. Mas isso não importa muito para ele. O sistema todo é furado. Só valoriza força bruta e magias chamativas. O trabalho dele é dar suporte e deixar os outros brilharem. O sistema não entende caras como ele. Enquanto pensa nisso, ele dá de cara com dois monstros fazendo guarda. Eles perguntam se ele tá ali para libertar o vermelho do desastre. Ariake fica desconcertado. Agora tem guardas? Os monstros avançam contra ele. Ele avalia rápido. Nível 60. Poder suficiente para destruir uma nação. Ele ativa sua habilidade de atmosfera, criando uma parede de ar invisível para bloquear os golpes. Mas os monstros não recuam só porque ele é humano. Eles atravessam a barreira como se fosse nada. Os dois atacam ao mesmo tempo, e Ariake bloqueia. De repente, ele desaparece e reaparece atrás deles, cortando a cabeça de um monstro. O outro pergunta quem ele é, surpreso que um guardião foi derrotado. Ariake diz para não subestimarem humanos, que eles não são superiores. Ele pede para o guardião abrir a porta, chamando-o de boneco inútil. Isso irrita o monstro, que avança, mas Ariake já tinha planejado tudo. Eles estavam nas mãos dele desde que criou a parede de atmosfera, fazendo-os ver ilusões e atacar alvos falsos. Ele comprimiu o golpe do inimigo e devolveu com sua habilidade de reflexão de dano. O monstro é derrotado pela própria força, e Ariake chega ao portão. Quando ele se abre, ele vê uma masmorra dentro. Masmorras são como seres vivos, com pensamentos próprios. Elas mandam monstros contra invasores e tentam drenar seus corpos e magia para ficarem mais fortes. Usam baús de tesouro como isca para atrair pessoas. Quando alguém vai pegar o baú, um monstro aparece para atacar. Como esperado, um surge, e Ariake o derrota. Ele avança e dá de cara com 3 golems gigantes de pedra. Enfrentar golems de uma vez é coisa séria. E normalmente só um aventureiro rank S teria chance. Mas, para ele, esses ranks não significam nada. Ariake fica surpreso ao ver uma garota dragão presa dentro de um cristal. Um sacerdote começa a se gabar de seu plano genial, dizendo que vai usar uma raça rara de dragão para evoluir e virar um deus, e quer elogios de Ariake. Mas Ariake fica puto com a atitude superior do cara e o chama pra briga, dizendo que é imperdoável trancar uma garota jovem por tanto tempo. Ele diz que o sacerdote é só um criminoso. Ele acha que é difícil para um maluco como o sacerdote entender coisas simples. O sacerdote fica nervosinho, gritando que Ariake tá zombando dele e merece morrer. Ele ataca, mas Ariake bloqueia fácil.
O sacerdote acha que Ariake usou uma barreira e começa a falar mais besteira, mas um contra-ataque passa voando e corta a bochecha dele. Quando a fumaça baixa, Ariake tá lá sem um arranhão e desarmado. Ele zoa o sacerdote de novo, dizendo que achou que ele seria mais forte, já que estava roubando o poder de um dragão. Mas aquele último ataque foi fraquinho. O sacerdote puxa a garota dragão do cristal e ameaça Ariake, dizendo que se ele não recuar, ela vai se machucar. Se ele drenar todo o poder dela, os braços dela vão apodrecer e cair. Ariake concorda em não se mexer e diz que vai provar isso desligando sua magia e habilidades. Ele ativa uma habilidade e o sacerdote grita que ele tá morto agora. De repente, o cristal mágico que segura a garota cai e acerta o braço do sacerdote, machucando ele. Ele fica confuso, porque o cristal deveria ficar no ar com a magia dele. Ariake explica que sua habilidade de nulificação desligou toda a magia na área, incluindo a do sacerdote. Ariake empurra o cara pra longe e vai pro cristal. O sacerdote diz que é inquebrável, mas Ariake o destrói com a mão, já que a magia que o segurava sumiu. Ele coloca a garota dragão com cuidado em um lugar seguro. O sacerdote grita pra ele não tocar nas coisas dele, mas Ariake manda ele calar a boca e parar de chamar ela de coisa. Ele amarra o sacerdote com cordas e vai até a garota. Ele a acorda e se aproxima para examiná-la com sua habilidade, mas ela fica toda sem graça por estar tão perto de um cara e recua, claramente envergonhada. Ela diz que não achava que alguém viria salvá-la e que não tem nada para oferecer em troca. Ariake fala que não precisa de nada. Quando ela vê o sacerdote, ela grita com ele, perguntando como ele ousou trancá-la por 1000 anos e roubar seus poderes. Ela quer vingança e tenta se levantar, mas tá fraca demais para se mexer. Ela fica frustrada por estar tão patética, dizendo que é inútil agora que seus poderes sumiram. Ariake pergunta quais poderes ela tinha. Ela explica que para ser chamado de dragão, você precisa de 4 poderes principais: longevidade, regeneração, destruição e dominação dos céus. Ela não sabe se um humano pode virar dragão, mas dragões de sangue real têm laços com deuses. Ela diz que é da linhagem real, a filha caçula do rei dragão, o mais alto do clã dos dragões. Mas ela era uma fracassada. Seus poderes eram fracos. Ela não conseguia crescer e ficar gigantesca, ficando na forma humana. Seu clã a expulsou, chamando-a de vergonha para a linhagem deles. Ela começa a chorar e implora para Ariake acabar com sua vida. Diz que perdeu o orgulho de ser dragão e não quer mais viver. Ariake não leva o pedido a sério e dá um tapinha leve na cabeça dela com o dedo para acalmá-la. Ele lembra por que veio salvá-la em primeiro lugar. Ela insiste que mesmo que recuperasse os poderes, ainda seria fraca. Ariake decide testar algo nela. Ele quer tentar restaurar os poderes dela e quebrar a maldição da fraqueza. Enquanto fala, ativa um círculo brilhante no chão sob ela. Colette, a garota dragão, fica chocada ao ouvir que está amaldiçoada. Ariake explica que depois de checar com suas habilidades de status, percepção de anormalidades e cancelamento de ocultação, descobriu que ela está sob uma maldição rara. Se ele removê-la, os poderes dela voltam. Ele só precisa fazer um pequeno reforço. Ele ativa remoção de maldição e restauração juntos, e ainda joga uma aceleração de tempo para agilizar o processo. É uma dor danada para ela. Ela sente algo subindo pela garganta e de repente desmaia em cima dele. Ela acorda quase na mesma hora, o que o surpreende. Ele não esperava que ela se recuperasse tão rápido. Quando ela olha para cima, vê a maldição. É uma criatura minúscula, tão complexa, que habilidades normais de julgamento não pegam. Chama-se Antidragão. Ela drena o poder de um dragão e tira sua razão de viver. A maldição não volta para ela. Em vez disso, pula para o sacerdote. Isso confirma, uma vez removida, não pode voltar para a mesma pessoa. Colette já sente seus poderes voltando. Graças à regeneração, ela se cura rápido. Uma energia surge dela, e ela dispara um jato que destrói completamente o teto do prédio. Ela tá empolgada por se sentir tão poderosa de novo e chama Ariake de mestre. Tímida, pergunta o que ele acha da aparência dela agora. Ele não fala muito, o que a deixa meio cabisbaixa. Ela diz que gostava mais do corpo dela antes de toda essa força. Ariake responde que sempre achou ela bonita, antes e depois de recuperar a força. Ela pede para ele checar o status dela, e ele consegue a permissão. Quando faz isso, fica de queixo caído. Os atributos de magia e ataque dela estão nas alturas. Uma coisa no julgamento chama a atenção. Um título, Dragão Divino que ganhou um cavaleiro. Ele não entende direito o que dragão divino significa, mas sabe uma coisa, ela é braba. Colette explica que, quando um dragão e seu cavaleiro criam um laço forte,
O cavaleiro vira um cavaleiro dragão, e dragões que formam esse laço ganham um status mais alto. Não é algo que rola fácil. Tá ligado a deuses e destino. E ela não acredita que só por estar perto dele já virou dragão divino. Ele pergunta se talvez ele tenha despertado essa coisa divina nela. Ela concorda. Sente uma energia divina vindo dele. Ele lembra do deus do seu sonho e começa a matutar. Aí pergunta por que ele foi marcado como cavaleiro dela. Ela diz que eles são parceiros predestinados. Depois disso, eles trocam nomes. Ela se apresenta como Colette Dubray, filha do Rei dos Dragões. Quando ela começa a segui-lo, ele tenta pará-la. Ela fica com os olhos marejados, dizendo que ele é seu cavaleiro dragão predestinado e não pode abandoná-la assim. Ariake fala que ela deveria voltar para casa agora que recuperou os poderes, mas ela recusa. Foi banida e tem certeza que alguém da vila tá por trás da maldição dela. Se voltar, vão tratá-la como um estorvo. Ainda mais com a eleição do Rei Dragão rolando. Ele ouve tudo, pensa um pouco e concorda em deixá-la ficar com ele. Mas ele sabe uma coisa: vai ser osso viajar com uma garota tão bonita, porque com certeza vão chamar a atenção. No caminho pro próximo destino, Colette fica brava pensando em como Ariake foi chutado do grupo de heróis, mesmo tendo dado suporte o tempo todo. Ariake, por outro lado, encontra um pouco de paz sabendo que esses caras têm que se virar sem ele. Agora, ser expulso virou uma memória estranhamente boa. Colette tá curiosa se tinha alguma garota no grupo antigo. Ele diz que eram 3. Ela fica toda ouriçada na hora e jura que não vai perder pra elas. Enquanto isso, o grupo de heróis está comemorando que Ariake finalmente se foi. Vivia confere com Alicia, que tá de lado olhando pela janela. Ela concorda, dizendo que um grupo sem herói não faz sentido, mas o humor dela não bate com o dos outros. Vivia garante que tá tudo bem desde que ele tá lá, e decide aquecer as coisas invadindo a caverna amaldiçoada de novo. O mesmo lugar que eles já limparam antes. Todos acham que vai ser moleza sem Ariake. Alicia murmura que tá faltando algo. Ela não diz em voz alta, mas tá claramente pensando nele. De volta com Ariake e Colette, eles chegam na cidade da medicina. Não é ali ainda, mas depois de tanto acampar, acham que é hora de descansar. Colette fica impressionada com a cidade. Tudo mudou em 1000 anos. E eles estão chamando muita atenção. Ela até chama ele de maridinho, o que o deixa sem graça. Ele pede para ela parar com isso, a menos que queira ser o centro das atenções. Ela concorda, desde que ele prometa ir onde ela quiser. Eles acabam num restaurante, e como era de se esperar de um dragão, ela come pra caramba. Ariake acha estranho que, mesmo com a comida boa, o lugar tá completamente vazio. O garçom explica que é por causa da Floresta do Demônio que surgiu ali perto. O reino já mandou o Núcleo da Noite, e todos os negócios locais estão fechando. Ele sugere que eles deem o fora se não quiserem problema. Colette pergunta sobre a Floresta do Demônio, e Ariake explica que é um ninho de monstros criado pelo Lorde Demônio. O nível de perigo sobe em 5 estágios. Se o chefe lá no fundo não for eliminado nos estágios iniciais, a floresta cresce e os monstros ficam ainda mais fortes. Agora tá no estágio 1, ruim mas controlável. Se piorar, vão mandar heróis de verdade. Pra ficar por dentro, eles vão pra Guilda dos Aventureiros pra pegar mais informações. O lugar tá lotado de outros aventureiros e a vibe tá tensa. Ariake dá seu nome na recepção e a recepcionista trava. Ele é mandado esperar porque tem uma mensagem do rei. Logo, um cara grandalhão aparece, o líder da guilda, e diz que a licença de Ariake foi revogada. É oficial. Esse tipo de punição normalmente só rola com criminosos. Ariake imaginava que talvez caísse pro rank E, mas perder a licença de vez significa que ele nem pode comprar suprimentos básicos agora. Mesmo assim, em vez de ficar chateado, ele parece achar graça. Ele sabe que a Floresta do Demônio é séria e que vão precisar de todo mundo. Ele pergunta se o rei realmente pensou bem ao revogar sua licença. O cara da guilda fala na lata que Ariake foi chutado do grupo, e agora não é necessário. O núcleo do rei já tá indo pra floresta. Se algo der errado, os aventureiros limpam a bagunça depois. Depois que o núcleo derrubar o chefe, os aventureiros lidam com o resto. O resto da guilda apoia o líder e dá força pra ele. Ariake começa a se perguntar por que o rei mandaria o núcleo em vez do grupo de heróis. Quando ele e Colette estão prestes a sair, um cavaleiro entra correndo, todo coberto de sangue. Ele grita que a missão falhou. Os monstros da Floresta do Demônio estão vindo pra cá, e o núcleo da noite foi dizimado. Ele anuncia que o reino tá ordenando uma defesa de emergência. Quem desertar vai ser executado. A guilda explode em pânico. Os aventureiros estão surtando que até os cavaleiros perderam, e agora estão sendo forçados a ficar e lutar. Disseram que seria um trabalho fácil. Ariake checa o cavaleiro e vê que ele ainda tá vivo. Parece que o núcleo arrastou os monstros de volta com eles. Colette pergunta se ele poderia acabar com a floresta sozinho, e Ariake admite que sim, mas não quer ser o centro das atenções.
O líder da guilda bate na mesa e tenta acalmar o lugar, pedindo para todo mundo se concentrar e fazer algo. Mas os aventureiros estão em pânico, preocupados com a própria pele. Enquanto eles estão perdendo a cabeça, Ariake calmamente dá um passo à frente e joga um saco grande de moedas no balcão. Ele diz pro líder que ainda tá ali para fazer sua parte e que é hora de deixar o resto com ele. O líder pergunta o que Ariake acha que pode fazer quando uma horda inteira de monstros tá a caminho. Ariake descobre que a guilda estava oferecendo só uma moeda de ouro pela operação de limpeza. É uma piada, considerando que os aventureiros estão arriscando a vida. Então Ariake dá um passo à frente na frente de todos e faz uma contagem rápida. Aí tira uma moeda do saco e joga. Ele faz uma oferta ousada. Quem ficar e lutar até o fim, ganha 100 moedas de ouro. No começo, os aventureiros acham que é blefe, mas aí ele solta a bomba. Ele tá colocando a recompensa sob o status de Pacto do Reino. Isso é basicamente um contrato mágico. Uma vez declarado, não tem volta. É tipo uma maldição. Isso muda tudo. Agora, todos os aventureiros que estavam prontos para fugir começam a imaginar o que dá para fazer com tanto ouro. Com a atenção de todos grudada nele, Ariake joga mais lenha na fogueira. O núcleo do reino tá acabado, e agora depende deles proteger a cidade, suas casas e suas famílias. Ele fala na lata que eles precisam arriscar tudo, lutar pela recompensa e garantir que a cidade sobreviva. O clima esquenta rápido, o moral vai às alturas. Todo mundo começa a pegar suas coisas e se organizar em formação. Ariake observa enquanto o líder da guilda coordena os preparativos sem problema. O líder vem agradecer, dizendo que nunca esperava que alguém fosse ouvir um cara com licença revogada e rank C. Mas Ariake parecia um deus ali. Aí Colette pira. Ela ainda tá brava com o líder por chamar Ariake de inútil e diz que não perdoou ele por zoar e achar que ele só se mexeria por dinheiro. Ariake admite que foi atraído pelo dinheiro, mas esse é o ponto. Dinheiro faz as pessoas viverem. Se você vai mandar alguém pra morte, é melhor pagar direito. Não. Ele tem toda a razão. Uma moeda de ouro? Isso é loucura. Colette fica surpresa ao saber que Ariake juntou tanto dinheiro com missões. O grupo de heróis sempre pegava jobs arriscados e bem pagos. O líder pergunta por que Ariake tá indo tão longe se não tem ligação com a cidade. Ariake só aponta para um restaurante pequeno e diz: se eu não puder comer minha massa favorita lá de novo, isso sim seria uma tragédia. O líder dá uma risada e promete um prato se os dois voltarem vivos. Quando todo mundo tá pronto, o líder faz seu próprio discurso. Eles são a última linha de defesa. O plano é simples. Quem pode lutar segura à frente, enquanto curandeiros e magos apoiam atrás. A batalha começa, e a situação tá feia. O inimigo já acabou com o núcleo do reino. Não tem escolha além de vencer ou morrer tentando. Colette fica preocupada. Ela sente pelos tremores que são milhares de monstros vindo, e ele só tem 100 aventureiros. Ela pergunta se Ariake realmente não vai se meter. Ele explica que, se uma pessoa faz tudo, ninguém mais aprende. Eles não crescem. Vão travar na próxima vez que isso acontecer. As pessoas precisam ganhar confiança sobrevivendo a batalhas de verdade. Mesmo assim, como ele tá tecnicamente ajudando seus aliados, não tá quebrando nenhuma regra ao se envolver. Enquanto a luta rola, aventureiros começam a cair para todo lado. O líder da guilda manda o time recuar e se curar. Aí ele ouve o pior. Toda a ala esquerda tá colapsando. 1/3 dela sumiu, e os irmãos Negual caíram. A pressão só aumenta, e agora até o líder tá sobrecarregado. Aí aparece um ogro. Um rugido da fera paralisa todo mundo no lugar, bem quando um monstro avança contra uma mulher elfa. Ariake entra na hora e a salva no último segundo. O líder grita com ele, perguntando o que um cara rank C tá fazendo na linha de frente. Ariake só dá de ombros e diz que se sente responsável. Ele foi quem pediu pra eles lutarem. Agora é com ele garantir que vençam. Pra dar um gás no moral dos guerreiros, Ariake diz que eles estão na metade do caminho pra vitória e pede pra se levantarem por conta própria. Enquanto fala, ele ativa sua habilidade de resistência mental. Essa skill anula a paralisia e ilumina os corpos deles, quebrando o efeito de medo do ogro. Colette também entra na jogada. Ela respira fundo e solta um ataque de fogo de longo alcance nos monstros. Com a ajuda de Ariake e Colette, os aventureiros ganham um momento de alívio. Mas o avanço do inimigo não para. Ariake diz pro líder que é difícil virar o jogo só com tática por causa da diferença absurda de números. Ele fala que o único jeito de vencer é aumentar os atributos dos aventureiros para 10 vezes a força normal, enquanto reduz os dos inimigos para 1/10. O líder da guilda duvida que Ariake consiga lançar efeitos tão amplos em tantas pessoas e inimigos, mas Ariake tá confiante. Ele começa ativando Corpo Total, que afeta todo mundo no alcance. Ele sabe que são mais de 100 aventureiros, mas tá preparado. Aí ele adiciona Redução de Dano,
que deixa todo mundo mais resistente. O líder percebe a própria pele endurecendo com o efeito. Ariake continua, mandando mais melhorias. Ele aumenta a velocidade de movimento, afia a precisão de esquiva e empilha até 20 power-ups diferentes. Quando a horda de monstros chega de novo, os aventureiros partem pro ataque. Para surpresa deles, conseguem lutar com facilidade. Os ataques estão mais afiados, as defesas mais fortes, e eles não se sentem mais indefesos. Até o líder, brandindo a espada, percebe como ela parece leve. Ele sempre achou que uma pessoa só podia usar, no máximo, 3 habilidades, mas Ariake lançou 20. Ariake comenta, de boa, que sempre usa essa quantidade de skills, às vezes até mais. Os aventureiros agora entendem que o motivo do grupo de heróis sempre vencer as batalhas era Ariake. Colette fica furiosa só de pensar nisso. Ariake deu suporte pra eles em tudo, e mesmo assim, o chutaram fora. Ariake calmamente pede pra ela parar. Ele diz que o grupo de heróis simplesmente escolheu seguir sem ele, e ele resolveu respeitar a decisão deles. Pra ele, foi como deixar os filhos pra trás, sendo o pai. Enquanto fala deles, ele começa a se preocupar de novo com como estão se saindo. De volta à luta, os aventureiros continuam segurando os monstros. Eles notam que o ogro não se mexeu muito. Deve ter achado que os lacaios descartáveis dele dariam conta dos humanos. Mas Ariake observa que monstros tipo ogro geralmente aparecem em estágios mais avançados, não tão cedo. Isso significa que a ameaça já está no segundo estágio ou além. Colette, cheia de energia, se prepara para atacar. Ariake dá o sinal para ela mandar ver. Ela avança no ogro e quando ele balança o braço, ela agarra, pula e soca a boca dele com tudo. Ariake também se turbina. Ele reforça os músculos para fortalecer o corpo e se lança contra o ogro. O chute dele derruba a criatura, mas na queda, o ogro agarra Colette e a joga no chão. Isso só atiça a raiva dela, e ela se prepara para soltar ainda mais força. Ariake também decide lutar com tudo que tem. Afinal, ele é o cavaleiro dragão dela. Com a força turbinada, os aventureiros se dividem em alas esquerda e direita, e conseguem limpar a maioria dos monstros nas pontas. Agora, precisam dar suporte para o time central dentro da Floresta do Demônio. O único que sobra lá é o ogro, que solta outro rugido ensurdecedor, mandando novas ondas de medo em todo mundo. Colette já tá travada em combate com o ogro, mas Ariake fica preocupado. Ela acabou de recuperar os poderes e ganhou o título de dragão divino, mas ainda não tá claro se ela consegue controlar esse poder por completo. Ele ativa habilidades de melhoria nela, aumentando a força dela. Ela sente a energia crescendo dentro dela, e Ariake também sente. É como se eles estivessem em sintonia. Um dragão divino tira poder do seu cavaleiro e transforma em seu próprio. Ariake dá o sinal para ela usar o poder dele como quiser. Aí ele lança uma habilidade chamada Batalha Decisiva nela. Ela se transforma num dragão divino gigantesco. Essa habilidade libera o verdadeiro potencial de quem recebe. Voando pro céu, ela solta uma rajada de fogo direto no ogro. O ataque apaga ele da existência. Não sobra nem cinza. Com o ogro fora, a ameaça finalmente acaba. Ela volta à forma humana e desmaia nos braços de Ariake. Nesse momento, um sinal sobe da região central da floresta. É um aviso que os aventureiros daquela zona também limparam os últimos inimigos. Todo mundo olha em volta sem acreditar. De alguma forma, eles venceram. Alguns chamam de milagre, mas Ariake dá um passo à frente e diz para não pensarem nessa vitória como coincidência. Eles seguraram a onda mesmo com tudo contra. Foi a coragem e a determinação deles que levaram a esse resultado. Os aventureiros vibram e voltam como heróis. Ariake e Colette se preparam para partir para o próximo destino, mas os outros os seguram. Vários aventureiros agradecem, e o próprio líder da guilda dá um passo à frente para se desculpar pelo jeito que tratou Ariake antes. Ele diz que está oficialmente cancelando a revogação da licença e já mandou uma carta de protesto para o reino em nome da cidade inteira. Ele também oferece pagar um jantar caprichado para Ariake da próxima vez, do próprio bolso. Ariake e Colette seguem viagem, dessa vez montando gado cedido pela cidade, com agradecimentos calorosos de todos que os despedem. Na estrada, Colette não esconde a alegria por ter virado dragão divino. Ela tá orgulhosa que Ariake foi quem ajudou a despertar esse poder. Eles também levam uma carta de apresentação que vai ajudar na próxima parada, Ordin Town. Para chegar lá, precisam cruzar a grande floresta fértil, Lar dos Elfos. Ariake lembra que elfos são conhecidos por serem difíceis de lidar. Eles têm um humor instável e não são muito receptivos. Colette ignora a preocupação e diz que se algo der errado, ela simplesmente bota fogo. Ariake suspira e fala para ela não depender sempre de fogo. Ele começa a pensar de novo em Vivia e nos outros. É estranho que não foram chamados para a missão da Floresta do Demônio. Devem estar por perto.
talvez numa cidade vizinha. Mesmo assim, ele afasta o pensamento, talvez esteja pensando demais. Colette entrega algo para ele comer e o ajuda a se concentrar. Ele acha que, se for Vivia e os outros, eles devem dar conta direitinho. Enquanto isso, em outro lugar, Vivia tá mal das pernas. Coberto de sangue, ele mal consegue ficar consciente. Ele não entende como as coisas ficaram tão ruins. Afinal, ele é o herói. Mas, se continuar assim, nenhum deles vai sair vivo. Vivia, Dileia e Elga correm por uma caverna escura. Elga tenta avisar Vivia que Alicia e Palala ainda não voltaram, mas Vivia grita para ela continuar correndo se quiser escapar dos monstros. Um golpe acerta Vivia, e Elga pula na frente com o escudo para protegê-lo. Vivia grita com ela de novo, dizendo para não recuar, já que ela é o escudo dele. Ele tá sem poções de cura e com a vida no talo. Ele simplesmente não entende como as coisas chegaram nesse ponto. Sendo Rank S, era para ser um aquecimento. Algumas horas antes, eles estavam na frente da caverna amaldiçoada. Vivia tinha anunciado que iam pro quinquêntice do andar só para aquecer. Ele achava que o nível era coisa de Rank C, então seria moleza para eles. Alicia perguntou se tinham reabastecido e se preparado. Vivia, todo metido, dispensou, dizendo que era perda de tempo para uma masmorra de baixo nível. Alicia avisou de novo, já que não tinham mais Ariake. Mas Vivia riu e disse para ela não ser dramática. Palala entrou na conversa, acusando Alicia de ser pão dura com cura, e sempre fazer eles estocarem itens. Vivia animou todo mundo, dizendo que as garotas o amavam mesmo. Então era só obedecer e usar os poderes para ele. Alicia ainda estava fora do alcance dele, mas ele tinha certeza que um dia ela ia ceder. Ele era o herói escolhido, afinal. Ele tinha grandes sonhos: derrotar o Lorde Demônio, salvar o mundo, casar com uma princesa e governar o reino. Para ele era o natural. Mesmo assim, Alicia ainda parecia inquieta, mas deu o aviso e ficou quieta. Eles entraram na caverna. A luz que Palala invocou estava fraca, o que irritou Vivia. Ele gritou para ela consertar, mas ela disse que era o limite dela. Ele não acreditava. Ariake iluminava a caverna inteira com facilidade. Alicia acrescentou que ninguém mais fazia o que Ariake fazia. Ela lembrou que ele dizia: masmorras são como criaturas vivas com seu próprio fluxo de magia. Isso significa que qualquer magia usada nelas fica mais fraca. Aí um monstro acertou Vivia. Elga conseguiu protegê-lo a tempo, e Dileia pulou, dando um soco de volta. O monstro não caiu. Em vez disso, acertou um golpe pesado. Dileia revidou com um soco forte e finalmente derrubou ele. Eles não entendiam por que estava tão difícil derrotar. O ataque do monstro parecia forte demais. Vivia culpou a iluminação fraca. Palala sentiu a pressão e travou por um momento, mas Vivia se controlou e elogiou ela para manter o ritmo. Ele seguiu em frente dizendo que ainda dava para ver os pés, e isso bastava. Alicia ficou cautelosa. Ela lembrou que eles não estavam acostumados a lutar com pouca visibilidade. Seria melhor voltar, traçar uma nova estratégia e tentar de novo. Vivia não quis saber. Recuar significava dar as costas para os monstros, e isso era perigoso. Ele já tinha decidido. As outras garotas seguiram sem questionar, mas Alicia virou e foi pro lado da saída. Isso levou Vivia pro limite. Ele achava que ela estava sendo rebelde desde o começo. Ele odiava como ela falava o que pensava, e depois ficava quieta quando importava. O orgulho de Rank S dele não permitia desistir numa masmorra de Rank C. Se fizesse isso, não só perderia a confiança do reino, mas a sociedade ia zoar ele. Eles continuaram, mas logo perceberam que estavam andando em círculos. Vivia brigou com Palala perguntando como isso era possível. Ela culpou a luz fraca, mas Vivia lembrou que tinha um mapa. Ariake nunca os deixava se perder assim. Alicia, quieta, colocou a mão numa pequena marca, provavelmente deixada por Ariake. Ela disse que, se seguissem reto e virassem depois de um tempo, devia ter uma escada descendo. Vivia ordenou que seguissem esse caminho. Alicia perguntou se ele estava mesmo preparado. Será que ele estava pronto para arrastar o grupo por mais? Se Ariake estivesse ali, teria mandado recuar. Vivia distorceu as palavras dela, acusando-a de dizer para avançarem, e ela esclareceu que queria dizer para ir com cuidado. As coisas iam piorar. Vivia não queria mais ouvir. Ele não queria que o nome de Ariake fosse mencionado de novo. O cara nem estava ali, só irritava ele. Ele gritou para ela calar a boca e continuar andando. De repente, todos sentiram uma presença aterrorizante. As garotas acharam que era um chefe, mas Vivia negou. Era uma masmorra de baixo nível. Aí apareceu um cavaleiro esqueleto. Vivia relaxou um pouco, achando que não era nada. Ele correu e cortou a cabeça do esqueleto, mas o cavaleiro não caiu. Em vez disso, perfurou Vivia. Ele ficou parado, atônito, tentando entender como um esqueleto sem cabeça ainda se movia. Não fazia sentido. Aquele golpe deveria ter acabado com ele, mas em vez disso ele estava lá, com o estômago perfurado, enfrentando um pesadelo vivo.
Vivia sente uma dor lancinante pelo corpo, sem conseguir mexer um músculo. Elga corre e acerta o cavaleiro para defendê-lo, mas o esqueleto é rápido. Ele desvia do golpe e recua fácil. Dileia e as outras não acreditam na velocidade com que o cavaleiro atacou Vivia e escapou do golpe de Elga. Elas começam a questionar se esse cavaleiro era para ser tão forte assim. Palala não quer acreditar. Para ela, era só um inimigo fraco, do tipo que um aventureiro nível 20 derrubaria com um golpe. Mesmo com tudo isso, Vivia continua gritando para ela se levantar e lutar. Elga finalmente explode e manda ele calar a boca. Ela pergunta por que Vivia ainda age como se mandasse, quando foi ele quem meteu eles nessa roubada. Desde quando Vivia acha que é importante? Enquanto os dois brigam, Dileia carrega seu soco mais forte e acerta o cavaleiro, mas não faz nem cócegas. Ela fica chocada. Aí o cavaleiro contra-ataca e ela voa pela caverna, caindo com tudo. Palala não consegue entender. Como Dileia ficou em estado crítico com um golpe de um cavaleiro esqueleto de baixo nível, não teve nem encantamento. A situação toda parece errada para ela. Vivia exige que Palala use a magia de suporte de novo. Ela diz que já lançou melhorias de ataque e defesa antes. Ouvindo isso, Vivia pira. Ele começa a gritar, em pânico, que já usaram tudo. Nada mais faz sentido para ele. Aí Alicia chega. Ela começa a curar eles com uma habilidade chamada Sopro de Anjo. Quando Vivia pergunta que diabos está acontecendo, Alicia diz que é simples. É porque Ariake não tá aqui. Vivia briga com ela de novo, perguntando por que ela tá trazendo esse cara à tona. Para ele, Ariake era só um perdedor que ficava nas sombras. Alicia ignora a explosão dele e joga água benta no cavaleiro. Não acaba com o monstro, mas consegue parar o movimento dele. Ela diz pros outros que a única razão para os poderes deles funcionarem tão bem antigamente era por causa do Ariake. As skills de suporte dele eram de outro nível, cara. Graças a ele, até um Zé Ninguém conseguia lutar como um rank A. O Vivia não acredita no que tá ouvindo e insiste que ele conquistou o rank dele com treino pesado. A Alicia só dá uma olhada de lado pra ele e lembra que o Ariake tentou explicar isso antes também, mas ninguém nunca deu bola. Nem naquela época, nem agora. Ela fica um pouco vermelha só de pensar nisso, tipo, ninguém valorizava as coisinhas importantes que o Ariake fazia por eles. Se recompondo, ela avisa todo mundo que terminou de curar eles e que agora precisam se ligar, porque ela tem que reconstruir a formação do zero. Sem o Ariake, ela nem tem certeza se vão conseguir uma retirada segura. Todo mundo congela quando ela solta a palavra retirada. A Alicia avisa que se continuarem forçando pra frente, vão só marchar pro abate. O Vivia não quer nem saber, eles já chegaram no 15º andar e quer que a Alicia pare de reclamar e use a energia dela pra curar de novo. Mas ela não tá afim de papo furado. Sabe que não pode jogar magia fora à toa. Eles já levaram dano demais e se ela usar mais vai começar a doer nela também. O Vivia tenta apelar pros itens mágicos, mas eles estão acabando com esses também, o que significaria a Clara ter que usar a reserva dela própria. A Alicia diz que não adianta. A reserva de magia da Clara tá zerada, e a única razão dela ter estocado alguma coisa no começo foi porque o Ariake usou uma skill de restauração de magia nela, o que deixa a Clara louca da vida. Ela puxa o punho pra trás, pronta pra socar a Alicia, mas antes que ela consiga, uma voz grave corta o ar, mandando eles calarem a boca porque o berro deles acordou alguém. Um monstro aparece, um que não devia estar ali, o Fenrir. Eles ficam todos pasmos ao ver o Fenrir na frente deles. Ninguém esperava trombar com um bicho desses lá embaixo. Ele diz que estava só procurando algo para comer, mas agora que achou eles, vão servir direitinho. O Vivia começa a sentir um medo profundo subindo pelo sangue do Fenrir. Se eles ainda fossem fortes como antes, talvez dessem conta, mas agora a única opção é dar no pé. O Vivia olha para os outros, tentando calcular quem é mais útil para a fuga, e decide rapidinho. Todo mundo ainda consegue se mexer menos a Clara. Ele pega uns itens dela sem pedir e avisa para os outros que vão deixar ela para trás. Ela já tá sem magia mesmo. Faz sentido pro resto escapar com a força deles, depois chama um reforço. A Dileia hesita, mas a pressão é grande, e ela topa com o Vivia. O Vivia se agacha e manda a Clara aguentar firme e atrasar o bicho o suficiente para eles fugirem e trazerem ajuda. A Alicia não concorda nem um pouco, se recusa a correr e monta uma barreira mágica no lugar. O Vivia vê isso como chance para escapar em segurança, então ele e os outros metem o pé. A Clara grita atrás deles, implorando para não deixarem ela assim, lembrando que ela é do time, mas ninguém para. Ela amaldiçoa todos e deseja morte para eles. Aí atrás dela, o Fenrir se aproxima, a presença dele já é opressora por si só, e ele diz que se fosse ele, mataria eles na hora, em vez de perder tempo com maldição. A Alicia observa o Fenrir e nota algo estranho.
Ele tá calmo demais para um monstro. Ela suspira e admite que não tem motivação nenhuma para fazer nada sem o Ariake. A Clara surta e grita para ela não falar tão casual quando tem um monstro prestes a matar elas. A Alicia olha para ela e manda calar a boca, respira fundo e decide que não vai morrer ainda. O Fenrir sente a mudança nela e pergunta se ela vai lutar por vingança ou por algum dever nobre de salvar o mundo. Mas a Alicia não liga para nada disso. Ela tem um objetivo só. Quer ver o Ariake e ficar toda melosa com ele. Essa resposta deixa tanto a Clara quanto o Fenrir boquiabertos. A Alicia começa a corar, perdida no devaneio sobre o Ariake, e a Clara não acredita que ela tá apaixonada por um cara daqueles. A Alicia manda ela não falar mal da pessoa que ela ama e admite que talvez o poder do Ariake não seja uma skill única no sentido tradicional. Na teoria dela, o Ariake em si é o que é único. Aí ela pede perdão pro Fenrir do nada e diz que quer contar uma história pra ele. O Fenrir fica surpreso, mas decide entrar na dela, já que acha ela interessante. Ela conta que leu todos os livros que encontrou pelo subcontinente e chegou a uma conclusão. O Ariake tem uma skill chamada O Deus que Serve ao Seu Lado. Ela explica que quando eram crianças, ouviam histórias da vovó sobre um herói que aparecia quando o mundo precisava de salvação. E esse herói era ajudado por um deus que ficava ao lado dele, sempre dando orientação e suporte. Segundo a Alicia, o Ariake é exatamente assim, escolhido por um deus, e eles nunca teriam batido monstros sem a ajuda dele, seja boostando stats, gerenciando itens ou guiando por dungeons. O Ariake era o que segurava tudo junto. E o fato de agora estarem nessa bagunça prova o quanto ele fazia por eles. O Fenrir avisa que o tempo deles acabou, mas a Alicia não recua. Joga uns itens mágicos pra Clara e manda ela usar se quiser sobreviver, senão vai ser a primeira a cair. A Alicia tenta negociar com o Fenrir, pedindo pra ele deixar elas em paz, mas ele não tá afim. Diz que tá preso no dungeon pra sempre e só tá matando o tédio. Ele solta um rugido enorme que sacode o lugar todo. Apavorada, a Clara pega todos os itens que a Alicia deu e sai correndo. A barreira mágica quebra, e o Fenrir agora tem caminho livre para caçar o Vivia e os outros. Foi aí que a atitude da Alicia muda completamente. O ar ao redor dela fica diferente. Ela nunca ligou para os outros do grupo. A barreira não era para proteger eles, era para eles não atrapalharem ela. O Fenrir, de repente, sente um mau presságio dela, ataca primeiro e manda um soco. Mas a Alicia bloqueia com facilidade, olha para ele calmamente e pergunta se ele achou mesmo que ia derrubar ela com um golpe só. Aí ela chuta a perna dele pra longe e se prepara pra briga de verdade. A Alicia balança o cajado com força e manda o Fenrir voando. Ele bate na parede, pasmo que uma humana como ela conseguiu empurrar ele pra trás. A Alicia casualmente se gaba que foi só o golpe mais fraco dela. Ela poderia fazer melhor ainda se tivesse o boost de poder do Ariake. Ela vai pra cima de novo, balançando o cajado, e o Fenrir desvia, ainda tentando entender de onde vem toda essa força. A Alicia diz que é resultado de treino brutal. O Fenrir acha que ela tá zoando, mas ela tá falando sério. Treinou até cuspir sangue pra ficar forte assim. Ele não entende por que ela se forçaria tanto, então ela começa a falar do Ariake de novo. Foi ele que mandou ela ganhar força se quisesse ficar ao lado dele. Ela não pode ser fraca ou arrastar ele pra baixo. O Fenrir lembra que os outros chamam ela de Grande Santa e pergunta se o Ariake é mesmo mais forte que ela. Ela não hesita e diz que quer passar a vida toda com o Ariake, e até dá nome pro poder dela. O poder do amor nascido de luta e dor. O Fenrir, na verdade, acha ela bem divertida. Diz que não trombou com ninguém tão esquisito ou interessante nos anos todos que tá selado nessa caverna. Essa parte surpreende a Alicia. Ela não sabia que ele estava selado. Pergunta por quê, e o Fenrir explica que foi trancado há muito tempo. O desejo dele era encontrar alguém forte, lutar e depois ser apagado do mundo. A Alicia discorda totalmente. Diz que tem certeza que o Ariake não ia querer isso também, e faz um acordo com ele. Se ela ganhar a luta, ele concede um desejo dela. O Fenrir topa. Tá cansado e não tem motivo pra quebrar promessa agora. Eles brigam pra valer e no final, o Fenrir perde. Mantém a palavra e pergunta o que ela quer. Um remédio milagroso, uma espada lendária, algo raro que ele engoliu uma vez. Mas a Alicia surpreende ele, quer que ele vire familiar dela, aponta que ele tá preso na caverna pra sempre e claramente entediado pra caramba. Além disso, ter ele por perto ia deixar ela parecendo foda. O Fenrir diz que não liga de ser familiar, mas tá amaldiçoado. Se sair da caverna vivo, morre. Mesmo assim, ele pede desculpa que não pode viajar com ela, mesmo querendo. A Alicia não desiste. O plano dela é simples. Ele morre temporariamente e ela coloca ele na caixa de itens dela. Aí, nas próximas horas, ela traz ele de volta com magia de ressurreição. O Fenrir fica chocado.
Nunca viu ninguém usar magia assim antes. O Ariake elogiou ela por isso uma vez, e ela aprendeu a lidar com a caixa de itens com ele também. Essa seria a primeira vez que usa a magia dela, junto com uma ideia do Ariake. O Fenrir diz que se sente realizado, se viver ou morrer agora não importa tanto, mas se ela trouxer ele de volta, ele finalmente vai conhecer o cara que ela tanto fala. Aí ele solta outra surpresa. Na verdade é fêmea, e pode até tomar forma humana. A Alicia fica quieta por um segundo, agora preocupada com o que pode rolar quando o Fenrir encontrar o Ariake e se ele achar ela atraente. Mesmo assim, ela tá animada para mostrar pro Ariake o novo familiar dela. Mais tarde, ela volta pro grupo do herói e anuncia que tá saindo, tá ferida e não vai lutar mais. Diz que é a desculpa perfeita para cair fora. Foi difícil para ela decidir isso, já que é conhecida como a Grande Santa, mas agora é a chance. Os olhos dela caem na Clara, que de alguma forma saiu da caverna. A Helga parece preocupada e diz que a presença da Alicia ajudaria na próxima quest. O Vivia, por outro lado, tira uma carta do reino. Diz que a espada sagrada dele, Rangoros, está sendo confiscada. Para pegar de volta, ele tem que completar uma quest Dunk. É punição por recuar do dungeon. O Vivia não tá feliz. Acha injusto ser forçado numa quest repentina assim. A Clara diz que é sério. Um herói que abandona companheiros não merece empunhar espada sagrada mesmo. Não. Ele tem toda a razão. O Vivia rebate, culpando a Clara por deixar a Alicia para trás. Deviam focar em recrutar membros novos. Acontece que já adicionaram alguém, um carregador chamado Bachuda. O Vivia só quer acabar com essa quest idiota e fazer o reino pedir desculpa. Enquanto a Alicia vira para ir embora, o Vivia diz que o lugar dela sempre vai estar aberto. Ela dá um sorriso educado, não diz nada e sai. Agora livre do grupo do herói, a Alicia se sente mais leve. Finalmente pode ir onde quer, e isso significa ir direto pro Ariake. Enquanto isso, no mesmo momento, o Ariake e a Colette estão ocupados protegendo a cidade da medicina de monstros. O Ariake não faz ideia que a espada do Vivia foi confiscada. Agora, ele e a Colette estão na entrada das grandes florestas férteis, mas não tão sozinhos. Um grupo de elfos está bloqueando o caminho, prontos para briga. Os elfos guardando a floresta dão um passo à frente, e um deles se apresenta antes de dizer que o líder deles, o chefe Reis, quer falar com o Ariake. A Colette imediatamente se ouriça com a exigência, e em resposta, os elfos atiram flechas neles. A Colette puxa o ar rápido e solta fogo de volta, queimando os arcos deles em cinzas. O Ariake entra na frente e pede desculpa por ela. Pede para os elfos se acalmarem e explicarem o que tá rolando, mas eles continuam desconfiados e lançam uma barreira do Rei do Vento, avisando que se tocar, vai explodir qualquer um para longe. Eles exigem que o Ariake e a Colette se rendam. Isso diz pro Ariake que algo tá bem errado. O fato de usarem o feitiço defensivo mais forte só pra prender, ele mostra o desespero deles. Se ele for levado assim, não vai conseguir conversar direito. Ele decide provar que não quer mal, estica o braço na barreira e leva o golpe de propósito, se machucando no processo. O canto deles para, e um dos elfos corre para ver se ele ainda tá vivo. O Ariake usou uma skill de reforço antes para se preparar. Fez isso só para mostrar que não é ameaça. E mesmo agora, se ainda virem ele como perigo, quer que vejam o que ele tá disposto a aguentar para provar o contrário. Foi aí que uma garota chamada Sela aparece e ordena para os outros elfos pararem de maltratar ele e a Colette. Ela é a irmã mais nova do chefe da tribo élfica e se ajoelha na frente do Ariake para pedir desculpa em nome deles. Um dos outros elfos tenta impedir ela, falando para não se curvar para humanos, mas a Sela, toda tranquilona, manda eles tomarem cuidado com as palavras. Ela apresenta o Ariake e a Colette como os heróis que salvaram a cidade da medicina de uma invasão de monstros. A fofoca já se espalhou por aí, né? Ela também conta que era a elfa que o Ariake resgatou durante a batalha na Floresta do Diabo. Na época, ela estava com um visual diferente. Ela sempre foi mestra em se disfarçar quando sai para dar uma volta. Graças ao pedido da Sela, os elfos topam deixar o Ariake e a Colette entrarem na vila. Eles já tinham falado pro chefe da vila sobre o Ariake, chamando ele de o Desastre Ambulante. A vila em si é de cair o queixo, mas enquanto eles andam por lá, o Ariake nota que os outros elfos fecham as janelas quando veem ele. A Colette olha pro lago e vê ele cheio de troncos. A Sela explica que são árvores mortas que vieram descendo do rio de cima. A Sela leva eles pra casa dela e serve uma janta delícia. Assim que eles se sentam, o Ariake vai direto no que tá pegando mais pra ele. Ele quer saber por que diabos estão chamando ele de Desastre Ambulante. A Sela explica que a floresta começou a murchar. Muitas árvores estão morrendo e tem um ar sinistro pairando no centro. Monstros começaram a aparecer daquela área mesmo. O Ariake
Ariake suspeita que é o resquício de algum tipo de energia mágica. A Sela continua dizendo que o irmão dela fuçou todos os registros e concluiu que o Ariake virou um desastre no momento em que foi chutado do grupo do herói. O Ariake pergunta se isso tem a ver com o pacto entre os elfos e o grupo do herói. Esse pacto foi feito para proteger a grande floresta depois que ela recebeu uma bênção sagrada. Por causa disso, os elfos, que normalmente odeiam humanos, começaram a ver o herói com bons olhos e permitiram que eles andassem livremente pela floresta. Esse mesmo acordo agora vale para o herói atual, a Vivia. Então, se o Ariake foi exilado, ele pode ser visto como uma ameaça tanto pelo novo herói quanto pelos elfos, só por causa do pacto. A Colette concorda que o timing bate, mas isso não significa que o Ariake causou os desastres. A Sela diz que o irmão dela não consegue mais diferenciar o certo do errado. O julgamento dele está nublado. Ela, por outro lado, acredita que o Ariake é um portador de esperança. Ela se ajoelha de novo e implora para ele ajudar a vila. Foi aí que o irmão dela, o Reis, chega. Ele tá furioso. Não só a Sela trouxe o tal desastre ambulante pra vila, como ainda pediu ajuda pra ele. Sem dizer uma palavra, ele algema as mãos dela e diz que ela vai ficar presa até esfriar a cabeça. O Ariake calmamente dá um passo à frente, quebra as algemas e manda o Reis sentar. Caralho, o maluco é brabo. É um mito. É um mito! O Ariake quebra as algemas nos pulsos da Sela, dizendo calmamente que ela não vai precisar mais delas. Ele adiciona que o tal Calamity, que todo mundo tem medo, tá bem atrás dele. Essa piadinha deixa o Reis louco da vida. Ele agarra o Ariake pela gola e esmaga ele na mesa. Pra Reis, o Ariake não passa de lixo. Um rejeitado que foi chutado do grupo do herói. Ele vê a presença dele na vila como pura arrogância. Mas antes que ele vá mais longe, a Colette entra na parada. A aura dela é tão pesada que o Reis sente até nos ossos. Ele para por um segundo. O Ariake olha pra ela e pede pra relaxar, dizendo que tá tudo bem. Esse momento de hesitação passa rápido. O Reis ainda vê o Ariake como um fracote sem poder e imediatamente ordena pros caras dele capturarem tanto o Ariake quanto a Colette. Um esquadrão de elfos armados invade. Sem perder tempo, a Sela agarra os dois e pula pela janela. Ela é surpreendentemente ágil. Esse tipo de fuga não é novidade pra ela. Ela tá acostumada a dar uma escapadinha sempre que quer ir numa aventura. Enquanto eles correm por um campo aberto, o Reis alcança. Ele aponta pro Ariake e acusa ele de seduzir a irmã dele e arrastá-la embora. No começo, o plano dele era pegar o Ariake vivo para descobrir se o murchar da floresta tinha a ver com ele. Mas agora ele cansou de brincar de bonzinho. Sem pestanejar, o rei solta um feitiço de vento massivo, bem mais forte que uma barreira normal. Ele destrói tudo no caminho, parecendo que apagou o Ariake e a Colette completamente. Mas no momento seguinte, eles reaparecem bem atrás dele. Acontece que o Ariake ativou a skill dele de isca, criando um clone perfeito para distrair o Reis. Enquanto o clone levou o baque, ele e a Colette usaram stealth para se esgueirar atrás. Da última vez, ele tentou negociar depois de ser preso por uma barreira. Dessa vez, ele usou o caos para desativar ela inteira. Agora, o Ariake parou de correr. Ele tá pronto para ser jogado na cadeia do irmão dela. O Reis vê isso como a chance dele. Se a floresta parar de morrer depois que o Ariake for trancado, ele vai ter a resposta. As celas da prisão dos elfos são feitas para refletir qualquer tipo de magia, tornando contato externo impossível. O Reis acredita que uma vez que o Ariake estiver lá dentro, toda a desgraça vai sumir. Mas o Ariake olha nos olhos dele e manda ele parar de se basear em boatos. Ele quer que o Reis veja as coisas por si mesmo e chegue a uma conclusão baseada na verdade, não em falatório. O Ariake e a Colette chegam no que acaba sendo uma prisão flutuante. O jeito que a magia élfica funciona nunca deixa de impressionar o Ariake. Ele tá genuinamente animado pra ver o que tem lá dentro. Pra surpresa deles, a Sela também tá presa. Como ela tentou ajudar eles, ficaria feio se ela fosse solta sozinha. Ainda assim, ela não parece muito chateada. Ela, na verdade, tá feliz de passar tempo com o Ariake, mesmo num lugar desses. A Colette quer quebrar a prisão na marra, mas o Ariake explica que os ataques dela não vão funcionar. A prisão reflete magia, então força bruta não rola. Dito isso, não é totalmente a prova de fuga. O Ariake calcula que se ele usar a técnica de inversão dele para fazer a barreira absorver magia, em vez de refletir, ela pode sobrecarregar e explodir. A Colette tá pronta para ir nessa, mas o Ariake quer segurar por enquanto. Ele tem certeza que as coisas vão se resolver com o tempo. Uma semana passa. O Reis e os caras dele examinam a floresta, notando que as árvores começaram a murchar por causa de uma presença de malícia. O Reis começa a questionar se prender o Ariake foi mesmo a jogada certa. Ele ordena limpar a madeira podre antes que a malícia se espalhe mais.
O que confunde ele é como isso tá acontecendo de qualquer jeito. O Ariake supostamente é a fonte de tudo isso, mas nada mudou desde que ele foi trancado. Se realmente tiver outra fonte, o Reis pode precisar começar a investigação do zero. Nos 10 anos desde que virou chefe, nada assim nunca rolou. Na real, a floresta estava florescendo desde que os projetos antigos de corte de árvores foram parados. Os elfos tiram força da natureza, e conforme a floresta crescia, eles também. Mas no ano passado, tudo começou a dar errado. A floresta começou a murchar e os dedos logo apontaram para o Reis. O povo disse que ele não foi escolhido pela floresta, que não merecia ser chefe. Em defesa, ele culpou forças externas e virou obcecado em achar a fonte da decadência. Aí ele ouviu que o grupo do herói chutou um dos membros. Quando ele encontrou a Vivia e soube da suposta incompetência do Ariake, ele se convenceu que estava tudo conectado. Ele viu o exílio do Ariake como o gatilho para algum tipo de plano de vingança, onde o Ariake destruiria a floresta por raiva. Era tudo uma ilusão montada de desespero. De volta na prisão, a Sela traz comida pro Ariake e a Colette. A Colette claramente está cansada de ficar sentada esperando. A Sela tenta confortar ela, dizendo que a inocência dele está sendo provada aos poucos. O irmão dela, apesar de ser mais velho e sempre tratar ela como criança, ama a floresta mais que tudo. Ele é rígido com as regras, mas realmente acredita que está fazendo o certo. A Sela tá super preocupada com a floresta e o povo dela. O Ariake manda ela não estressar tanto. Até agora, o Reis provavelmente já sacou que a ideia toda do Ariake ser um desastre era só na cabeça dele. Com essa ilusão fora, ele finalmente pode ver o que tá rolando de verdade. O Ariake acredita que a floresta tá testando o Reis, vendo se ele é mesmo digno de ser o protetor dela. Esse teste é o que o Ariake estava esperando. A Sela sente que o Ariake é tipo um ser divino que desceu para desafiar e guiar eles. Aí um barulho terrível sacode a prisão. O chão treme debaixo deles. O Ariake instantaneamente fica inquieto e diz que esse é o pior timing possível para algo assim acontecer. O Reis declara a emergência e corre de volta para a vila. Quando ele chega, descobre que um deslizamento de terra acertou em cheio. Muitas casas foram soterradas ou destruídas. Os moradores estão correndo para resgatar gente presa embaixo dos escombros, mas não tem mãos suficientes para ajudar todo mundo. O rei está especialmente preocupado com a Sela. Ele teme que ela tenha sido soterrada também, e imediatamente ordena uma busca por ela. No entanto, outros moradores vêm correndo para ele, implorando ajuda para salvar os parentes deles. Sobrecarregado, o rei assume a culpa. Ele acredita que os espíritos da floresta devem estar furiosos com ele. No desespero, ele lembra do que o Ariake disse: observe a situação com cuidado e chegue a uma conclusão. Tentando acalmar o coração, o rei decide assumir a responsabilidade como líder da vila, mesmo se os espíritos viraram contra ele. Ele ordena para todo mundo não desistir e continuar resgatando os soterrados. Enquanto salva uma criança dos escombros, ele silenciosamente promete para si mesmo que se ele conseguir proteger a vila agora, um novo caminho com certeza vai se revelar. Aí, sem aviso, um segundo deslizamento acerta. Esse é massivo, e o rei se vê bem no caminho dele. Ele não esperava outro tão rápido. Ele quer usar a magia de barreira mais forte dele. Mas tem gente perto. Se ele lançar agora, eles vão ser pegos. E uma vez lançada, esse feitiço não pode ser parado. Dividido entre se salvar e colocar outros em risco, o rei hesita. Parece que ele tá pronto para desistir. Foi aí que o Ariake aparece de repente e pergunta por que ele tá largando mão agora. Antes que o rei responda, o Ariake solta as skills dele. E pro choque de todos, o deslizamento começa a recuar. Os moradores ficam boquiabertos. Eles chamam de milagre. O alívio toma conta enquanto eles sacam que foram salvos. O rei, ainda ofegante, olha pro Ariake e pergunta como ele conseguiu usar os poderes dele numa escala tão grande. Ele se pergunta que tipo de pessoa o Ariake realmente é. Nesse momento, a Sela aparece com a Colette. As duas seguras. Vendo a irmã viva, o rei finalmente respira aliviado. O Ariake explica que o deslizamento estava indo direto para ele, então ele só agiu para se proteger. No entanto, o rei admite que não importa o motivo, o Ariake salvou a vila inteira. Não tem como negar. Ele diz pro Ariake que assim que a crise acabar, eles vão agradecer direito. Para ajudar a limpar os escombros, o Ariake ativa uma skill que melhora a força muscular. Isso facilita muito para os moradores levantarem pedras pesadas e entulhos. Graças ao apoio dele, todo mundo preso na vila é resgatado. O Ariake, sem perder tempo, incentiva os outros a continuarem se mexendo e limpar a vila o mais rápido possível. Depois da missão de resgate, a vila faz uma grande festa para honrar os esforços de todos, especialmente do Ariake. A Sela expressa gratidão, mas enquanto olha ao redor,
Ela percebe que o Ariake já tá se esgueirando pra longe. Ela vê ele indo pro canto. Ele diz que só tá tentando não chamar muita atenção. Foi aí que o Reis chega e manda ele voltar e sentar. Se o salvador deles ficar de pé no canto, o Reis diz que ele vai ser o culpado. O Ariake não liga pros moradores gritando pro Reis. Aí o Reis pisa no chão com força e a galera toda cala a boca. Todo mundo vira pra olhar. O Reis luta pra dizer as palavras, mas tenta se desculpar. O Ariake percebe como é difícil pra um elfo se desculpar com um humano. Então ele gentilmente manda o Reis não se forçar demais. Mas o Reis se abaixa e se curva, se desculpando sinceramente. Sem nem perceber, ele diz que culpou o Ariake pela destruição da vila. Agora ele sabe que estava errado. Ele colocou em risco a vida de todo mundo e, como líder da vila, ele falhou. Ele admite que não confiou em ninguém, nem na própria irmã. Se ele não tivesse sido tão teimoso, nada disso teria rolado. O Ariake diz pra ele que é exatamente aí que ele errou. O deslizamento foi causado pelo acúmulo de malícia, e a raiz de tudo foi o comportamento superprotetor do Reis com a floresta. A Sela já tinha contado pro Ariake sobre a história da floresta deles. O número deles já foi pequeno, mas sob o Reis, a população élfica cresceu. O Ariake notou árvores demais. E numa floresta assim, toda árvore precisa ser podada direito. O Reis plantou demais para cuidar. O excesso de árvores plantadas pelo Reis acabou bloqueando a luz do sol, o que causou chuvas fortes e, consequentemente, o deslizamento de terra. O Ariake pergunta como alguém como o Reis, que conhece a floresta melhor que qualquer um, deixou isso acontecer. O Reis explica que estava seguindo um conselho dado pelo herói Vivia. Quando o grupo do herói passou por ali, o Vivia disse que a floresta estava muito rala e recomendou plantar mais árvores para que os elfos pudessem tirar mais poder da natureza. No começo, parecia que estava dando certo. Os desastres pararam e os elfos ficaram mais fortes, mas não durou. Quando o Reis percebeu que algo estava errado, a floresta já tinha começado a morrer. Ele admite que a inexperiência dele o levou a achar que podia encontrar um novo caminho para seguir. O Ariake também assume parte da culpa, falando com um tom meio paternal, dizendo que devia ter estado lá com o Vivia. Se ele tivesse ficado no grupo do herói ou pelo menos deixado algum conselho, talvez isso pudesse ter sido evitado. O Reis fica surpreso com o pedido de desculpas do Ariake. Nunca imaginou que alguém que saiu do grupo assumiria responsabilidade. Ele sempre achou que pedir desculpas era coisa de quem perdeu o orgulho. Mas o Ariake mostra que não é assim. Ele ainda tem orgulho, mas assume a responsabilidade sem pestanejar. Tá na hora do Ariake e da Colette irem embora. O Reis decide que vai mandar um relatório completo pro reino assim que as coisas se acalmarem. O reino precisa saber das ações do grupo do herói, e o Vivia merece ser avisado. Ele também promete incluir um relato detalhado do heroísmo do Ariake. A Sela não consegue parar de chorar, corre até o Ariake, e ele elogia a determinação dela, dizendo que com a força que ela mostrou, um dia vai ser uma grande líder. Enquanto isso, o grupo do herói está ocupado tentando recrutar membros novos. A Alicia está viajando com o familiar dela, o Fenrir, procurando pelo Ariake. Ela sente vestígios dele por perto, mas junto com isso, também sente uma presença parecida com a do Fenrir. De volta ao grupo do herói, o Vivia tá gritando que ainda não conseguiram recrutar ninguém útil. Eles entrevistaram algumas pessoas no dia anterior, mas nenhuma era forte o bastante. Para recuperar a espada sagrada, eles precisam completar uma missão de rank D. E para isso, precisam de um curandeiro para substituir a Alicia. O Vivia manda a ela fazer cartazes bons e deixar claro que só estão aceitando mulheres. O Bachuda, o carregador que eles recrutaram, ouve o Vivia dizendo para ela não trazer homens e começa a se perguntar se realmente fez a escolha certa ao entrar pro time. A Dileia e a Elga tentam convencer ele a ficar, dizendo que se mais um membro sair, vai ser um problemão. O Vivia diz para ele não se preocupar, que se ele só fizer o trabalho dele e ficar de bico calado, já vai ser bem melhor que o último cara. Aí a Clara entra, parecendo chateada, seguida por uns caras. Os outros acham que são só candidatos, mas quando eles veem o Vivia, parecem surpresos. O Vivia estica a mão todo orgulhoso, esperando admiração, mas em vez disso, eles começam a zoar ele, rindo e dizendo que ele é o herói que teve a espada tomada pelo conselho e que fugiu da caverna amaldiçoada, deixando o time para trás. Eles começam a falar do Ariake, dizendo que ele é muito melhor que o Vivia. O time fica confuso sobre por que estão trazendo o Ariake à tona. Os caras explicam que, durante a batalha na Cidade da Medicina, os cavaleiros reais foram dizimados, e até os aventureiros estavam prontos para desistir. Foi quando o Ariake apareceu e liderou os aventureiros para a vitória, até derrubou o chefe, um ogro. O Vivia se recusa a acreditar, mas eles insistem, dizendo que estavam na luta e batalharam ao lado do Ariake.
O Vivia perde a paciência e expulsa eles da sala. A Clara olha ao redor e pergunta se talvez eles devessem pedir desculpas pro Ariake. As coisas deram tão errado na caverna porque ele não estava com eles. E ela lembra do que a Alicia disse sobre ele. Quando ela começa a tocar no assunto, o Vivia agarra ela pelo pescoço e joga de lado, gritando que nunca vai se curvar pro Ariake. Ele diz que ela pode ir embora se quiser, mas ela não tem planos de sair. No fundo, ela sabe que o Vivia vai ter o que merece. Alguém bate na porta. O Vivia acha que são aqueles caras de novo e abre a porta com tudo, mas é uma garota, a Laurelai. Ela cumprimenta todo mundo e dá um aceno pro Bachuda também. Ela se apresenta como ex-membro temporário do grupo do Herói e Clériga, pergunta pelo Ariake e pela Alicia. Os outros explicam que muita coisa rolou e os dois saíram, por isso estão tentando recrutar membros novos. A Laurelai diz que não tá ali só pra dizer oi, ela quer se candidatar pra vaga de curandeira. O time aceita ela na hora, com isso todas as funções importantes estão preenchidas e o grupo se prepara para sair e recuperar a espada sagrada do Vivia. Eles vão para a floresta Edcock, com o objetivo de subjugar os Wyverns que se instalaram no Lago da Floresta. Essa floresta é conhecida como um ponto de spawn de monstros de nível baixo e uma boa área para aventureiros farmarem. De repente, um Mantícora aparece e avança contra eles. O Vivia saca a espada comum dele e tenta lutar, achando que vai ser fácil como aventureiro Rank S. Mas o Mantícora desvia e contra-ataca, cravando o ferrão venenoso nele. Os outros entram na briga, mas mesmo juntos não conseguem dar conta do Mantícora. Aí a Laurelai entra e detona ele com magia, queimando o bicho. Ela tá claramente decepcionada. Para um time como o deles, derrubar um Mantícora Rank C devia ser moleza, mas estão aí, penando para vencer um monstro só. O Vivia dispensa a crítica dela com uma desculpa esfarrapada, dizendo que é um time novo e que ainda estão se ajustando. Os outros concordam com ele só para manter o clima leve. Enquanto isso, a Clara tenta dar um perdido, mas a Dileia pega ela na hora. A Clara tá com medo de usarem ela como isca de novo, então quer dar o fora antes que isso aconteça. A Laurelai e o Bachuda, que são novos, não sabem dessa história. A Laurelai pergunta para ela o que a Clara quis dizer com isca, mas ele desconversa e manda ela não se preocupar. Enquanto avançam na floresta, eles ficam sem repelente de insetos. O Bachuda menciona isso e aponta que é por isso que as moscas pretas estão atrás deles. O Vivia dá uma bronca nele, perguntando por que ele não trouxe o suficiente. O Bachuda lembra que foi o próprio Vivia que disse para não trazer muito, achando que isso ajudaria a conquistar o dungeon mais rápido. Mesmo assim, o Vivia continua culpando o Bachuda por não se preparar direito. Ele menciona o Ariake, dizendo que ele nunca ficava sem suprimentos. O Bachuda acha difícil de acreditar. Nenhum carregador consegue carregar tudo e nunca ficar sem itens, mas ainda dá crédito pro Ariake por ser um carregador esperto. A Laurelai diz que nunca ouviu falar de um carregador assim. Como ficar sem suprimentos é uma possibilidade real, cabe ao líder e ao carregador planejar antes. O líder tem a palavra final sobre o que levar, dependendo da dificuldade da missão e da força do time. A Laurelai imagina que talvez o Ariake nunca ficasse sem coisas porque o Vivia planejava melhor antes, então pergunta por que o planejamento falhou dessa vez. O Vivia só culpa a má sorte. A Laurelai acredita nele por enquanto. Tava preocupada que fosse algo mais sério. Ela oferece um repelente extra que trouxe para ela mesma, e os outros ficam aliviados por ter isso. Eles chegam na área onde tá o Wyvern. A Laurelai quer bolar um plano, mas o Vivia e os outros já estão ficando pilhados e partem para cima, dizendo que não tem tempo a perder. A Laurelai discorda. Lembra que em qualquer aventura, eles deviam estar preparados para surpresas. Na reunião anterior, eles falaram de uma estratégia básica de emboscada, mas agora estão ignorando o terreno, clima, estamina e a chance de mais monstros aparecerem. Tem um Wyvern agora, mas e se ele chamar outros? Por que estão indo no escuro? Ela apresenta uma nova regra de aventura. Alcançar o objetivo precisa da estratégia certa. Uma missão não é só sobre força bruta. Precisa de um plano claro que use as forças de todos, de ataque a defesa e suporte. O Vivia pergunta se ela tá dizendo que estratégia é mais importante que força. Ela responde que isso é só bom senso. As pessoas costumavam elogiar eles pelas táticas inteligentes. Ela menciona a batalha contra o Behemoth, que começou fraco, mas quando acuado, se transformou. Naquela época, eles sabiam o que esperar e usaram o feitiço certo na hora. Já tinham descoberto a próxima fraqueza dele. Aquela luta foi toda sobre planejamento perfeito, observação afiada e boa análise. Foi aí que o grupo do herói ganhou a fama de mestres em táticas. O Bachuda diz que lembra de ouvir sobre essa batalha, e foi por isso que quis se juntar ao grupo do herói. O Vivia, por outro lado, parece confuso, não lembra de nenhuma estratégia naquela época. Eles só lutaram, e o Ariake cuidou de todo o suporte.
O Vivia pensa de volta naquele tempo, quando estavam forçando contra o Behemoth. A Alicia estava ao lado do Ariake e os outros estavam lutando na frente. Ela elogiou o Ariake por prever os movimentos do monstro, acertando várias vezes para onde ele ia avançar. Mesmo agora, o Vivia se recusa a dar crédito pro Ariake. Diz para si mesmo que foi ele quem lutou e venceu aquela batalha. Mas a Lorelai corrige ele. Pelo que ela lembra, o Ariake cuidou de toda a preparação sozinho, da estratégia à coordenação, guiando todo mundo o tempo todo. Ela então faz uma pergunta dura pro time. Agora que o Ariake se foi, será que é por isso que viraram essa desculpa patética de grupo? Eles não gostam de ser chamados de patéticos. O Vivia não aguenta essa humilhação e de repente grita, chorando com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele começa a surtar e os outros pedem rápido para Lorelai parar de falar. Eles tentam animar ele, mas aí a Clara cai na gargalhada vendo o Vivia. O Vivia acaba chorando por causa do que a Lorelai disse e agora precisa de todo mundo para consolar ele. Ele tá agindo como um herói inútil e ficar ali soluçando até combina com ele. Ele merece isso depois de abandonar ela na caverna. A ela e a Dileia gritam com a Clara por trazer isso à tona de novo. A situação vira um caos e o Bachuda fica de saco cheio de ficar com aventureiros como eles. Ele tá farto e decide largar o grupo na hora. Enquanto ele sai, a Helga e a Dileia correm atrás, tentando impedir que ele exponha os segredos do grupo do herói. Enquanto isso, a Lorelai vai até o Vivia e pede para ele focar e derrubar o monstro, mas ele tá mentalmente quebrado e implora para ela pedir desculpas para ele. A Lorelai desiste, sem acreditar como esse grupo é egoísta, não acha que merecem ser chamados de grupo do herói de jeito nenhum. Enquanto as coisas desmoronam, o Vivia perde completamente o controle. Na frustração, ele tá prestes a sacar a espada final, mirando acertar todo mundo que riu dele. A espada final é uma das técnicas supremas dele. Usa metade do valor de magia dele para cortar uma área ampla. É forte o suficiente para explodir tudo ao redor, incluindo os Wyverns e o próprio grupo. A Lorelai entra em pânico e tenta parar ele, avisando que essa floresta é uma das terras preciosas do reino. Nesse momento, um Wyvern aparece voando por cima. Mas em vez de ajudar o Vivia a se controlar, a Dileia e os outros correm da cena. A Lorelai fica ali parada, se perguntando como esse pode ser o tal grupo do herói. O grupo do herói é jogado na cadeia e chamado de criminosos. O Vivia ainda se recusa a admitir que o que fez foi errado. Não entende por que estão sendo presos em vez de agradecidos por se livrarem do Wyvern. O cavaleiro que guarda a prisão diz pra ele que o ataque do Vivia só derrubou um Wyvern. E, em troca, destruiu uma grande parte da floresta, que é um recurso vital. Foi um milagre ninguém ter morrido, porque se tivesse, o Vivia enfrentaria acusações sérias. O cavaleiro também menciona o boato de que o Vivia abandonou os aliados. Ele diz pro Vivia usar esse tempo para refletir enquanto espera o julgamento. A Lorelai tenta se defender, diz que parou o Vivia antes que ele causasse ainda mais dano e que não teve nada a ver com a destruição da floresta. Se não fosse pela intervenção dela, as coisas teriam sido bem piores. Os outros também se metem, dizendo que se machucaram tentando parar o Vivia. Depois de ouvir isso, o cavaleiro culpa o Vivia por todo o desastre e decide soltar os outros, mantendo o Vivia atrás das grades. Isso causa um tumulto, e um homem chamado Waro aparece para checar a situação. O grupo do herói reconhece ele, estava por perto a negócios. Ele diz rápido pro cavaleiro soltar o grupo inteiro, chamando a prisão de um erro. O cavaleiro discorda e diz que o grupo ainda está sob investigação. Pelo menos o Vivia devia ser mantido. Mas o Waro corta ele com um olhar afiado e repete a ordem para soltar eles. Aí o Merdo convida o grupo do herói para a capital real, dizendo que tem algo importante para discutir. Enquanto isso, o Ariake e a Colette chegam numa cidadezinha chamada Olden Town. Eles estão caminhando por aí quando, do nada, uma mulher joga água sem querer no Ariake. Ele leva isso como um mau presságio e começa a ficar preocupado com o Vivia e o resto do grupo do herói. De repente, uma multidão passa correndo, empurrando eles em direção a um cara chamado Hinrik. Os dois acabam sendo levados pela onda de gente, e quando percebem, o Ariake tá bem na frente do Hinrik que tá lá, todo pomposo, montado num cavalo. Olha só, Abu! Não é todo dia que a gente vê um animal montado no outro. O Hinrik tá ali pra fazer um discurso sobre os planos dele pra melhorar a cidade. O Ariake resolve ficar e ouvir, curioso pra saber que tipo de ideias esse cara tem pra manter a cidade bonita. O Hinrik sobe no palco e manda um discurso cheio de paixão, falando com orgulho dos súditos leais que ralam por ele. Na visão dele,
A paz da cidade está sendo ameaçada por pobres que só negam impostos, e entre eles, ele aponta o dedo para os povos bestiais, dizendo que, por causa da força e dos instintos animais deles, é fácil virarem criminosos. Ele diz que está ali para proteger a cidade dessa ameaça e declara o plano de limpar as favelas, prometendo dar um jeito em todos os povos bestiais da cidade. A multidão vibra, concordando com ele. Aí um chefe de distrito de Segda dá um passo à frente e pede ajuda para lidar com ladrões na área dele. O Heinrich aproveita a deixa para impressionar a galera, dizendo que o chefe só quer paz para o povo dele. Ele pergunta quantos povos bestiais de classe baixa vivem na vila e diz que tá na cara quem são os ladrões. Para ele, esses povos bestiais estão causando problemas e o chefe devia se livrar deles sozinho. Mas o chefe hesita, porque a vila dele é uma zona industrial que depende da força dos povos bestiais para vários projetos. Mesmo assim, o Heinrich ignora e chama isso de trabalho de criminosos, insistindo que, se tirar os povos bestiais, dá para construir uma cidade que não dependa de trabalho criminoso. No final, o chefe, meio sem jeito, concorda com o plano do Heinrich. O Ariake assiste tudo isso e não consegue se livrar de uma sensação ruim que está crescendo dentro dele. Logo depois, o mestre da guilda da cidade aparece para relatar que uns aventureiros perigosos estão causando problema. Segundo ele, esses caras já espancaram 10 aventureiros só esse mês. Alguém na multidão avisa o Ariake e a Colette que esses aventureiros são brabos demais, embora ninguém saiba exatamente quem são. O Heinrich fala com a multidão e menciona a última vez que aventureiros ruins apareceram no Templo do Purgatório. Ele diz que tentou lidar com eles, mas falhou. Dessa vez, ele jura capturar eles, mesmo se tiverem se escondendo entre outros aventureiros, e promete rastrear e executar eles. De repente, os olhos do Heinrich caem no Ariake. Um cavaleiro sussurra para ele que o Ariake foi chutado do grupo do herói. O Heinrich fica surpreso, já que é raro um ex-membro do grupo aparecer por ali. Ele oferece para o Ariake e para Colette a honra de um tour privado. O Ariake acha que seria grosseria recusar, então eles topam. A Colette, por outro lado, não curte nada o jeito que os homens do Heinrich ficam seguindo eles. Enquanto caminham, o Ariake repara na espada que o Heinrich carrega. Ele fica impressionado que alguém tão importante tenha uma lâmina dessas. Curioso, ele estica a mão para dar uma olhada, mas o Heinrich dá um berro, dizendo que um plebeu não tem permissão para tocar nela. O Ariake então pergunta sobre os povos bestiais que ele não viu pela cidade, querendo saber se o Heinrich realmente acha que só eles cometem crimes. O Heinrich responde na lata. Para ele, tá na cara que os povos bestiais são pobres e só pensam em crime, por isso precisam ser expulsos. Aí o Heinrich vira a atenção para Colette, elogia a beleza dela e diz que ela é linda como uma princesa. Ele fala que o potencial dela está sendo desperdiçado e sugere que ela largue o Ariake e fique do lado dele. Isso é o suficiente para Colette explodir. Ela manda ele guardar as piadinhas para ele mesmo. Para ela, o Ariake tá num patamar à parte, muito acima de qualquer arrogante como o Heinrich. O Heinrich não entende o que ela vê no Ariake, mas a Colette rebate que não conhecer o Ariake de jeito nenhum é exatamente o que faz o Heinrich um cara de terceira. A Colette continua enfrentando a arrogância do Heinrich, e ele tá prestes a responder quando um homem pobre tropeça na cena. O Heinrich recua, chamando ele de imundo. Os guardas dele imediatamente batem no cara por não perceber que um nobre estava presente. A Colette entra na frente, dizendo que ele tá indo longe demais, mas o Heinrich não vê problema nenhum. Para ele, esse tipo de castigo é exatamente o que humanos de classe baixa merecem. O homem espancado consegue fugir, e o Ariake, na surdina, lança uma skill de aumento de velocidade para ajudar ele a escapar. O Heinrich parece nem notar. Ele vira de volta pro Ariake e pra Colette e manda eles virem assistir à execução de uns povos bestiais. Segundo ele, 2 crianças desobedeceram às ordens dele e agora precisam ser punidas como exemplo, senão mais vão fazer o mesmo. Os homens do Heinrich se preparam para executar as crianças jogando pedras nelas. Quando as pedras estão prestes a acertar, o Ariake usa uma skill para bloquear o ataque e proteger as crianças. Essa atitude deixa o Heinrich furioso. Ele grita com o Ariake por ousar desobedecer ele para salvar o que ele chama de insurgentes imundos. O Ariake devia saber qual era o lugar dele. Agora o Ariake tá visivelmente puto. Ele vai até o Heinrich e com uma voz firme diz que só tem uma fera ali e tá bem na frente dele. O Heinrich já tá de saco cheio. Ele ordena que os homens dele prendam o Ariake na hora e declara que ele vai ser executado como castigo. Mas primeiro, ele insiste em terminar com as crianças. De repente, o Ariake se vê incapaz de se mexer. Algum tipo de magia restritiva tá segurando ele. O Heinrich quer que ele assista impotente enquanto as crianças são eliminadas. A Colette tá prestes a se meter, mas o Ariake manda ela não se mexer,
dizendo calmamente que as crianças não precisam mais da ajuda deles. Aí uma barreira mágica se forma entre as crianças e os cavaleiros. O Ariake reconhece o poder na hora. Só uma garota que ele conhece tem uma magia assim. A Alicia aparece e exige uma explicação do Henrik, a voz dela cortando o caos como uma faca. Quando ela entra no salão de execução e quer saber o que está acontecendo, o Henrik fica em choque, sem acreditar que ela está ali. Ela olha para o Ariake, que está sendo segurado por 2 guardas, e ordena com firmeza que o soltem, dizendo que não tem motivo para manter ele preso. O Henrik está suando enquanto cumprimenta ela, dizendo que é uma honra finalmente conhecê-la, e tenta jogar charme, falando que o campo de execução não é lugar para alguém tão elegante. Antes que ele diga mais, a Alicia levanta o cajado e corta ele, dizendo que a igreja informou que ele está ostracizando os povos bestiais, e segundo a doutrina do bridgetismo, discriminação racial vai contra a fé, e é estritamente proibida. O Henrik saca rápido que a igreja mandou ela, mas insiste que não é hora nem lugar para um julgamento. A multidão que está assistindo à execução começa a murmurar, fofocando sobre a Alicia e se perguntando se o Henrik está agindo estranho. Para calar eles, ele grita que não é discriminação, que está só punindo criminosos, e diz que a igreja não tem direito de dizer como ele deve lidar com os povos bestiais. A Alicia aperta os olhos e pergunta se essa é a posição oficial dele para a igreja. Ela informa que já investigou. Ele aumentou os impostos deles, tomou as propriedades e puniu quem se opôs com medidas extremas, incluindo essa execução pública. Ela pergunta o que ele chamaria disso, se não discriminação racial. Ela vê a situação como gravíssima e diz que, como santa, é dever dela recomendar formalmente a excomunhão dele. A declaração choca tanto o Henrik quanto a multidão. A Colette observa a inquietação crescendo entre o povo. Como o bridgetismo é a religião estatal e a doutrina é lei, a maioria dos cidadãos do país são fiéis que confiam na igreja acima de tudo. Se o Henrik for excomungado, ele perde todo o poder. Sem ter o que fazer, o Henrik recua rapidinho e ordena a libertação dos povos bestiais. Os irmãos se abraçam forte assim que são soltos. A Alicia respira aliviada, feliz por ter chegado a tempo, e cura eles com cuidado, garantindo que vai ficar tudo bem e que logo vão se sentir melhor. Enquanto o Henrik tenta se mandar na surdina, a Alicia chama ele e pergunta onde ele pensa que vai. Ela diz que ele ainda não pediu desculpas para as 2 crianças, e se ele se recusar a se arrepender, avisa que não vai ter escolha a não ser seguir com a excomunhão. Tremendo de medo, o Henrik faz uma cara feia e, relutante, pede desculpas para as crianças. Aí ela manda ele pedir desculpas para o Ariake também, o que deixa ele ainda mais surpreso. Ela explica que se as crianças tivessem sido executadas, ele teria sido excomungado sem discussão, mas o Ariake salvou elas e evitou esse destino para ele. A Alicia aperta mais, dizendo que, se tem alguém que o Henrik devia agradecer, é o Ariake, e o jeito que ele tratou ele é completamente imperdoável. O Henrik tenta responder, mas vacila sob o olhar penetrante dela. Aí ele vai até o Ariake e pede desculpas. O Ariake não tem muito a dizer, mas fala que, se ele sente remorso de verdade, nunca mais deve fazer algo assim. A multidão começa a ficar agitada, fofocando que o Henrik não só pediu desculpas para os povos bestiais, como também baixou a cabeça para o Ariake. Não aguentando a humilhação, o Henrik sai de fininho do campo de execução. A Colette sente uma satisfação vendo a cara do Henrik. A expressão da Alicia suaviza enquanto ela se vira para o Ariake e cumprimenta ele, dizendo que faz um tempão que não se viam. O Ariake responde, dizendo que tá feliz que ela tá segura. Só de ouvir a voz dele, a Alicia fica frustrada, lutando para segurar as emoções que brotam dentro dela. Faz semanas que não o vê, e ela tá feliz por ter ido atrás dele. Para ela, ele tá ainda mais divino que antes. Mas aí o olhar dela vai pra Colette, que tá espiando de trás do Ariake. A expressão dela fica meio desamparada enquanto pergunta quem é a garota fofa que tá com ele agora. A Colette dá um passo à frente e se apresenta pra Alicia. A Alicia fica completamente chocada com a beleza da Colette. Não acredita que, no momento que tirou os olhos do Ariake, ele acabou formando um grupo com uma garota tão fofa. Como ela pôde subestimar o charme dele assim? A Alicia se vê como o completo oposto da Colette, que é fofa, despreocupada e delicada. Ela nem sabe como reagir. Só de pensar em ser a terceira roda já faz ela hesitar em olhar direto para Colette. Ao mesmo tempo, a Colette também fica impressionada com a beleza encantadora da Alicia. A Alicia é tão deslumbrante que até uma dragoa como a Colette se sente hipnotizada. Não é só a aparência. Ela também carrega uma aura poderosa. O Ariake tinha mencionado que tinha uma companheira, mas a Colette nunca imaginou alguém como a Alicia. O Ariake pergunta para Alicia sobre o resto do grupo e ela conta que largou eles.
Ele acha que deve ser coincidência a igreja ter mandado ela pra cá, mas ela confessa, meio tímida, que tá seguindo ele desde que saiu e tava esperando se juntar a ele. O Ariake não liga e se vira pra Colette, perguntando se ela tá de boa com isso. Agora, a Colette começa a viajar, pensando se isso é algum tipo de teste. Viajar com uma rival romântica seria horrível, mas se ela parecer mesquinha, o Ariake pode acabar largando ela. A Alicia, por outro lado, fica estressada pensando por que o Ariake tá pedindo a opinião da Colette sobre ela entrar. Será que eles já estão namorando? Quando a Colette tá prestes a dizer algo, a Alicia se adianta para fazer o primeiro movimento. Ela apresenta as skills dela e menciona que as pessoas a chamam de Grande Cinctus, que ela é fera em cura avançada e até magia de ressurreição. De repente, ela pega as mãos da Colette e, com uma expressão desesperada, diz que vai ser um trunfo divino pro grupo. A Colette ouve tudo isso e reage com sinceridade, os olhos brilhando. Ela acha a Alicia incrível, especialmente porque skills tão raras são incomuns para humanos. Aí a Alicia, encantada pela pureza da Colette, percebe que esse é o poder das garotas bonitas. Envergonhada pelo movimento desesperado, ela admite para si mesma que perdeu o primeiro round. Enquanto isso, a Colette tá perdida nos próprios pensamentos, achando que a Alicia é tipo algo saído de um conto de fadas. Se ela entrar, o valor da Colette pode sumir. Ela fica nervosa, não querendo que o Ariake abandone ela, e quer provar o próprio valor em algo que a Alicia não tem. Então, ela diz pra Alicia que é a filha mais nova do Rei Dragão. Pode não ser curandeira, mas é uma lutadora braba e sabe cuspir fogo. A Alicia valoriza isso e diz que ter alguém como a Colette no grupo é com certeza tranquilizador. A Colette fica empolgada e diz que tá ansiosa para se aventurar com a Alicia como iguais. As duas garotas sentem um alívio, sabendo que vão ter a chance de se manter ao lado do Ariake no grupo. O Ariake observa as duas em silêncio. Ele já sabia que tanto a Alicia quanto a Colette eram teimosas pra caramba, mas agora vê que elas estão se dando bem, então não precisa mais se preocupar. De repente, os irmãos do povo bestial aparecem, agradecendo o Ariake e a Alicia por salvarem suas vidas. Eles dizem que queriam poder fazer mais para retribuir seus salvadores. O garoto se apresenta como Howal, e sua irmã mais nova é a Annie, da tribo dos Orelhas de Cachorro. O Ariake, todo humilde, diz que não fez grande coisa, mas eles o veem como herói. Quando não tinham mais esperança, ele entrou na frente e enfrentou o Hinrik, mesmo correndo um baita risco. O Ariake aceita metade dos agradecimentos e joga a outra metade para Alicia. Ele pergunta o que eles pretendem fazer agora. O Howal diz que querem ficar ali e virar aventureiros. Mesmo com o Hinrik ainda sendo uma ameaça, tem algumas pessoas bondosas ajudando eles na surdina. A Alicia explica que o Hinrik herdou o título depois da morte do pai, e foi por isso que a igreja demorou para meter o pé na crueldade dele contra os povos bestiais. Mas eles não precisam mais se preocupar. Ela promete que o Hinrik vai ser punido pelas ações dele, e a igreja agora vai ficar de olho nele. Os irmãos ficam aliviados de ouvir isso. Apesar de ainda terem medo do tal matador de aventureiros, finalmente sentem que podem viver em paz. As coisas parecem ter se acalmado por enquanto, mas o Ariake não consegue tirar da cabeça o olhar que o Hinrik deu para ele antes de sair. Ele se vira para os irmãos e diz que precisa conversar com eles sobre uma coisa. Enquanto isso, o Hinrik está no quarto dele, batendo a cabeça na mesa com tanta força que a testa começa a sangrar. Ele amaldiçoa o Ariake, puto da vida que alguém como ele teve a audácia de olhar de cima para um nobre. Só por bloquear umas pedras para salvar umas crianças, agora todo mundo tá tratando ele como se fosse um herói. O Hinrik desabafa, dizendo que os povos bestiais são uma maldição para o mundo e deviam ser apagados, que a própria existência deles é um pecado. Ele não acredita que até a Alicia ficou do lado do Ariake e o condenou à excomunhão. Na fúria, ele jura que todos vão se arrepender e pagar com a vida. O quarto tá uma bagunça, e ele tá completamente fora de si. Mesmo nesse estado louco, o Hinrik se agarra a um último fio de orgulho. Ele murmura que, embora tenha perdido a posição, ainda tem a espada, uma que ganhou de alguém importante. Aí um guarda bate na porta e entra. O Hinrik limpa o sangue da testa rapidinho e diz pro guarda que vão dar um jeito no matador de aventureiros. Antes, porém, ele precisa checar se alguém suspeito entrou no Templo do Purgatório. Ele manda o guarda trazer os nomes. O guarda entrega uma lista preparada pela guilda, como de costume. O Hinrik dá uma olhada e de repente solta um sorriso horrível e assustador. Ele vê os nomes dos irmãos do povo bestial e ri, pensando que a sorte finalmente tá do lado dele. Ele manda o guarda reunir os cavaleiros que vão pro templo de manhã. No dia seguinte, o Hinrik e os cavaleiros chegam ao destino. Do topo da colina, o Hinrik observa a cena lá embaixo.
Um cavaleiro avisa que não viram aventureiros suspeitos entrando no templo. Aí o Heinrich vê os irmãos do povo bestial se misturando com outros aventureiros. A cara dele se contorce num sorriso assustador de novo, e ele ordena na hora para os cavaleiros entrarem no templo. Lá dentro, 2 homens do povo bestial estão explorando os corredores do templo. Um deles menciona o matador de aventureiros, perguntando se é mesmo seguro estar ali. O outro dispensa a preocupação, dizendo que vão ficar de boa e que, além disso, o loot vale muito agora. Ele manda o amigo parar de se preocupar com uma lenda urbana idiota. Mas é aí que rola. A próxima vítima da tal lenda urbana aparece. Uma figura encapuzada esfaqueia um dos homens pelas costas sem aviso. O segundo fica paralisado de choque, tremendo, e tenta revidar. Na luta, o capuz do assassino cai, revelando um rosto que os dois conhecem. É o amado lorde deles, o Heinrich. O homem tenta correr, mas o Heinrich o corta por trás. Como ele viu o rosto do Heinrich, não tinha chance de sobreviver. O Heinrich, com um sorriso insano, admite completamente ser o assassino. Ele murmura para si mesmo que até lixo como os povos bestiais pode ajudar a afiar a lâmina dele. Quanto mais sangue ela prova, mais bonitos ficam os cortes. Aí ele sussurra que agora é hora do prato principal, os irmãos. Enquanto isso, os irmãos do povo bestial também estão dentro do templo. O lugar tá mais sinistro que o normal, então eles decidem dar uma pausa rápida. O Roal se oferece para explorar um pouco à frente e deixa a irmã para trás. Observando das sombras, o Heinrich dá um sorriso maligno. É a chance perfeita. Com o irmão fora, ele pode acabar com a irmã primeiro. O Heinrich planeja torturar o irmão, fazendo ele ver o corpo sem vida dela. Ele avança, mirando acertar a garota por trás, mas o Roal aparece do nada e dá um soco forte na cara dele, mandando ele não tocar na irmã. O Heinrich cai no chão, chocado, e exige saber como ele conseguiu se aproximar sem ser notado. Aí a Colette dá um passo à frente, tira a peruca e revela que era ela posando como o Roal. O Ariake e a Alicia chegam atrás dela, e o Ariake admite que o plano deu mais certo do que ele esperava, mesmo tendo ficado preocupado. Ele explica que já tinha sacado quem era o matador de aventureiros. Durante o discurso do Heinrich, outro dia, ele mencionou que o assassino estava escondido entre os aventureiros. Esse detalhe entregou ele. Podia ser qualquer um, então chamar os aventureiros especificamente pareceu suspeito. Para alguém como o Heinrich fazer um trabalho sujo desses, ele mesmo também parecia estranho, sugerindo que ele tinha uma agenda escondida. Passar um ano inteiro numa busca sem resultado, sem manchar a reputação, só fazia sentido se a busca fosse uma fachada para continuar os assassinatos em segredo. O Heinrich grita que nenhuma dessas conexões prova nada. Aí a Alicia dá um passo à frente e usa a magia dela para ressuscitar as vítimas do povo bestial que o Heinrich matou. Uma delas aponta direto pro Heinrich, confirmando que foi ele quem acabou com a vida deles. A Colette vai até uma espada ali perto, que exuda uma aura maligna que fica mais forte quanto mais ela é usada para matar. A bainha estava escondendo essa aura, ocultando a verdadeira natureza dela. Para derrubar um nobre como o Heinrich, o Ariake teve que ser cuidadoso. Ele bolou um plano que envolvia usar os irmãos como iscas. A Alicia, agora fria e sem expressão, condena o Heinrich. Ela lista os crimes dele: assassinato, abuso de direitos civis e chantagem. Ela diz que ele é uma desgraça para a sociedade e que quando a verdade vier à tona, ele vai perder tudo. O Heinrich, derrotado e com a cara inchada, é entregue para os homens do povo bestial que estão prontos para levar ele de volta. Mas aí ele começa a murmurar sozinho, e o Ariake sente que algo tá errado. O Heinrich de repente grita a mesma frase que um tal de Aaron Jagger disse uma vez: ele vai matar todos eles até o último. O Ariake grita para todo mundo se abaixar, mas é tarde demais. A espada começa a tremer. Depois sobe com um redemoinho violento de vento que joga a Colette e os outros para trás. A arma volta pro Heinrich, pulsando com um poder maligno sombrio. Agora de pé, empunhando a espada, o Heinrich declara que vai mostrar para eles o verdadeiro poder da espada demoníaca. Ele levanta a espada e desabafa que ousaram insultar ele, então agora vão ser destruídos pela lâmina. Ele puxa a espada para trás, pronto para atacar. O Ariake sente algo estranho e avisa que isso não é só uma espada, é um monstro. Mas, de novo, é tarde demais. A espada se transforma num monstro grotesco e gigante. De trás do Heinrich, tentáculos saem disparados, perfurando a cabeça dele de trás para frente. Aí o monstro devora ele completamente. A Colette, chocada, pergunta que bicho é esse. O Ariake explica que é um monstro chamado Mímico, que se disfarça de item e se alimenta de aventureiros para ficar mais forte. O bicho estende os tentáculos e começa a jogar pedras no Ariake e nos outros. Eles correm para desviar, se escondendo atrás de rochas grandes para se proteger.
O Ariake e a Alicia conseguem proteger todo mundo, mas se o Mímico ficar mais rápido, não vão conseguir segurar ele. O Roal fica perto do Ariake e menciona que ouviu falar de mímicos vivendo em baús de tesouro. O Ariake diz que eles não se limitam a isso. Esse evoluiu para a forma final, um mímico infernal depois de devorar tantas almas. São monstros de classe SSS, considerados uma ameaça nível desastre. Aí o monstro solta um novo ataque. Uma onda de choque explode, nocauteando todo mundo menos a Alicia e uns poucos lutadores poderosos. A Alicia observa os movimentos dele e nota que tão lentos, o que significa que ele ainda não absorveu o Heinrich completamente. O Ariake manda todo mundo, menos a Alicia e a Colette, evacuar imediatamente, já que tem sorte de estar no térreo. Ele vai cobrir eles e depois se junta ao grupo para acabar com o monstro. O Roal fica frustrado, dizendo, meio se diminuindo, que tudo que pode fazer é ajudar a evacuar, que seria inútil contra um bicho desses. O Ariake coloca a mão no ombro dele e dá uma força, dizendo que saber o que fazer num momento crítico é a marca de um verdadeiro aventureiro e que ele é melhor do que pensa. Aí o Roal leva os outros pra fora rapidinho, enquanto o Ariake, a Alicia e a Colette ficam escondidos. Mas a cobertura deles não vai aguentar muito. O monstro terminou de consumir o Heinrich e tá se aproximando. Eles ouvem a voz dele repetindo as mesmas palavras que o Heinrich gritou sobre matar o Ariake e todo mundo. O Ariake e os outros estão prontos para formar uma formação apertada. Ele lança feitiços de melhoria na Colette, lembrando que esses buffs são de curta duração, mas poderosos. Aí ele se vira para Alicia, mandando ela preparar as barreiras antes que os feitiços expirem em 45 segundos. A Alicia responde que planeja ativar elas com 1 segundo de sobra, aos 44 segundos. A Colette, toda empolgada e confiante demais, avança para atacar. No começo, os movimentos do monstro parecem previsíveis. Ela acerta um golpe, mas quase na hora tem que recuar porque o bicho revida. Onde ela acertou, uma boca enorme cresce. Eles sacam rápido que o monstro fica mais forte quando leva dano. O Ariake manda a Colette continuar atraindo ele assim. Bater, desviar e repetir. Ela segue o plano, desviando dos contra-ataques enquanto o monstro vai mudando a atenção para ele. Aí ele ataca o Ariake, mas a Alicia ativa a barreira bem na hora de bloquear o golpe. A Alicia grita com ele por não usar as próprias skills em si mesmo. O Ariake admite que imaginou que o monstro ia mirar nele eventualmente, então tentou economizar magia. A Alicia exige saber o que ele teria feito se ela não tivesse protegido ele. O Ariake, calmão, diz que com ela por perto, ele não tinha dúvida que ia ficar de boa. Afinal, ela apoiou o grupo do herói um montão de vezes. Enquanto ela tá ali, ele sabe que vão dar um jeito. A Alicia começa a corar, frustrada e envergonhada, tá suando e murmura que ele ainda tá sendo galanteador no meio de uma luta séria. Ela se pergunta pra quem ele acha que ela tá se esforçando tanto. Diz que não consegue focar quando ele fica olhando pra ela. Enquanto isso, o Ariake tá lá, completamente sem sacar o contexto, e pede desculpas meio sem jeito, achando que deixou ela brava. A Colette volta pra dentro da barreira, pronta pro próximo movimento. Com ela de volta, o Ariake diz que tá na hora de explicar a fraqueza do monstro enquanto a barreira aguenta. Tanto a Alicia quanto a Colette ficam chocadas de saber que ele já descobriu. O Ariake explica que não é o que parece. O bicho não fica mais forte quando leva golpe, ele só finge que fica. A área onde a Colette acertou, na verdade, reagiu mais devagar depois. Não foi um power-up, foi um truque. Mímicos lutam usando enganação. A Alicia argumenta que, mesmo assim, a regeneração dele é incrível. Quando leva dano, ele cria uma boca nova e se recupera completamente em 10 segundos. O Ariake concorda, mas aponta algo estranho. Se ele se cura tão rápido, por que se dá ao trabalho de usar a boca para cobrir o dano? A Colette sugere que talvez ele queira parecer mais forte. Mas a Alicia pensa melhor e saca. Ela diz que se acertarem o mesmo ponto 2 vezes, ele não vai ter tempo de se curar no intervalo. O Ariake dá um sorrisinho e diz que vale a pena tentar. Afinal, não tem nada a perder com esse plano. Eles bolam uma estratégia para derrotar o mímico antes que ele se recupere. Só tem uma opção: ataque múltiplo. O dano deles não vai aumentar, mas acertar o mesmo ponto várias vezes deve desgastar o monstro mais rápido do que ele consegue se curar. A barreira tá prestes a quebrar, e o plano não é exatamente infalível. Mesmo assim, tão sem tempo. Se esperarem mais, o mímico pode destruir o dungeon inteiro. O monstro finalmente rompe a barreira e balança os tentáculos contra eles. Todo mundo corre para desviar. O Ariake ativa as skills dele rapidinho. Velocidade relâmpago e agilidade na Alicia e na Colette. A Colette avança primeiro e acerta um golpe limpo. A Alicia vem logo atrás, batendo exatamente no mesmo ponto. O monstro cambaleia logo depois do golpe duplo,
Parece que os ataques repetidos estão bagunçando a capacidade dele de se recuperar. O Ariake entra para acertar um golpe também, mas acaba sendo pego pelo corpo do mímico. A Alicia e a Colette batem sem parar até o bicho cuspir ele. Apesar de conseguirem salvar ele, pedaços pegajosos dos tentáculos do monstro grudam nos corpos deles. O bicho tá lutando para manter a forma agora. Depois de levar mais dano, o mímico começa a fugir pro lado da saída do dungeon. A Alicia se prepara para bloquear o caminho com a barreira dela, mas o Ariake para ela e diz para deixar o monstro ir. Eles seguem ele até o lado de fora. O monstro sobe num poste e o Ariake grita, perguntando se ele pretende comer gente lá fora para se recuperar. Mas os aventureiros já limparam a área graças ao aviso espalhado pelos povos bestiais que o Heinrich um dia atormentou. A Alicia fica preocupada que o monstro possa escapar, mas o Ariake já esperava que ele tentasse fugir. A Colette dá um passo à frente, pronta para mandar ver. Ela se transforma num dragão gigantesco, bem na frente dos olhos deles. A Alicia não consegue parar de olhar, completamente hipnotizada pela beleza do dragão. A Colette voa pro céu e solta um sopro de fogo ofuscante no monstro, abrindo um buraco direto no chão. Aí, ela volta pra forma humana e retorna pro Ariake. Ele pergunta se ela ao menos sabe se segurar, mas ela só dá um sorrisinho e diz que foi bom demais pra não mandar tudo. A Alicia olha pra ela com os olhos arregalados e pergunta se aquela era a verdadeira forma dela. A Colette confirma com um aceno e, brincalhona, pergunta se ela tá impressionada. A Alicia diz que ficou profundamente comovida com o quão divina ela parecia, aí murmura que provavelmente precisa começar a malhar também. Ela tá aliviada que derrotaram o mímico como grupo, mas tá claramente exausta depois de usar tanta magia. Ela dá o crédito pro Ariake pela vitória, mas ele recusa, dizendo que as skills dele só brilham por causa dos aliados. Sem as duas, nunca teriam dado conta. A Alicia diz que a tensão entre os povos bestiais e a galera da cidade ainda pode continuar, mas pelo menos o matador de aventureiros foi resolvido. O Ariake fica quieto, ainda pensando na espada demoníaca. Ele suspeita que o Heinrich não agiu sozinho e que alguém pode estar guiando ele nas sombras. A Colette, por outro lado, não quer se preocupar com isso agora, manda ele curtir o momento. Depois de voltarem para Olden Town, a galera da cidade recebe eles como heróis. O Ariake é cercado por cidadãos agradecidos que trazem presentes para ele. Apesar de grato, ele quietinho deseja uma vida mais tranquila. Quando tá prestes a dar um perdido na multidão, o Roal e a Anne aparecem, agradecendo ele por salvar os povos bestiais. O Ariake pula do muro e diz para não agradecerem ele, foram os esforços deles que fizeram a diferença. Eles entregam um presente para ele, um sino da aurora. Se ele tocar em um momento de apuro, a tribo inteira vai vir ajudar ele. Eles chamam ele de mestre e dizem que é a vontade coletiva do povo deles servir ele. O Ariake dá um tapinha gentil na cabeça deles e manda ficarem em segurança. A Alicia então encontra ele e diz que estava procurando por ele. Quando ele diz que vão partir logo, ela explica, meio chateada, que precisa deixar o grupo por um tempo. Os oficiais da igreja pediram a presença dela. Ela meio que culpa ele, dizendo que, desde que ele derrubou o Heinrich, a igreja agora quer agradecer ela pessoalmente e ouvir o relatório dela. O Ariake não sabe se ela tá brava ou não. Ela admite que tá grata pelo que ele fez. O arcebispo até se referiu a ele como Lord Muhammad Ariake, chamando ele de herói. Eles querem que ele vá junto para mostrar apreço, mas ele recusa na hora. A Alicia dá uma risadinha e diz que já esperava isso. Ele nunca curtiu estar no holofote. Pela primeira vez, o Ariake fica genuinamente tocado pelo sorriso radiante dela. Ele diz baixinho que faz um tempo que não havia tão feliz. Ela não ouve o que ele disse, e enquanto se afasta, vira para trás e diz que já explicou tudo para Colette. Ele chama o nome dela e manda ela se cuidar. Ela não responde, mas enquanto caminha, lágrimas escorrem pelo rosto dela. Aí uma mulher graciosa de cabelo longo se aproxima dele e sussurra que finalmente se encontraram. Ela se apresenta como Fenmer, a atendente da Alicia. Ela entende porque a Alicia não mencionou ela antes e avisa o Ariake para tomar cuidado. O verdadeiro mandante por trás de tudo ainda tá por aí. Antes que o Ariake possa perguntar qualquer coisa, ela se inclina e dá um beijo na bochecha dele, dizendo que vão se encontrar de novo. Aí ela some. O Ariake fica lá, pasmo que ela pegou ele desprevenido. Ele percebe que ainda tem muito para aprender. Mais tarde, o Ariake e a Colette estão sentados numa carruagem. A Colette zoa que tiveram que fugir da cidade como ladrões e pergunta para onde estão indo agora. O Ariake diz que estão indo para a cidade marítima de Belta e de lá vão precisar cruzar o mar para chegarem ali. Ele fica pensativo. Desde que a Fenmer falou com ele, as suspeitas dele só aumentaram. Alguém estava manipulando o Heinrich nas sombras e até agora ele não conseguiu descobrir quem. Tudo que ele tem
É uma sensação persistente de algo sinistro. Ele pensa em tudo: o murchar das florestas élficas, o bosque do demônio na cidade da medicina, até o momento que salvou a Colette. Em cada caso, a escala do desastre não batia com a causa suposta. Nunca pareceu certo para ele. Agora, mais do que nunca, ele sente que alguém está tentando espalhar escuridão, e ele não curte para onde isso está indo.